Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Boa noite, galera! Vamos começar mais um podcast hoje para falar de coisa boa, coisa top. Vamos falar sobre missão, lutas, conquistas, arte marcial, esportes. Vamos falar de direito e vamos falar sobre como tudo isso pode ajudar a tua vida, tirar o teu estresse, melhorar a tua articulação, a tua defesa pessoal, o teu... enfim... Coordenação motora. Coordenação motora, 1001 fatores. Tô aqui com dois amigos nossos aqui da cidade. Um que não é tão tradicional aqui na cidade, o outro muito tradicional. Pra gente falar de coisa boa, vamos falar hoje sobre defesa pessoal, jiu-jitsu e várias outras coisas. É isso aí, né, Sérgio? A gente vai falando assim e vamos... Boa noite, e o Natan, pessoal. O Natan tem essa tradição de apresentar os convidados. Quer que eu apresento? Pode deixar, mas eu só vou pedir um negócio para os nossos seguidores aqui. Pede então. Que é deixar seu like, comenta aí sugestões para os nossos próximos vídeos. E também não esqueça de você ativar o sininho para você não perder, para você receber uma notificação assim que a gente posta um vídeo aqui no canal. Esse pedido do Natan vai dar aquela força, aquela inspiração pra gente continuar eternizando bons momentos, trazendo essas recordações, pra lá na frente a gente olhar pra trás, um pouquinho de assunto interativo, um pouquinho de conhecimento, fazer o melhor por vocês. Deixa o feedback, ajude, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Faça a coisa toda, né? Pode apresentar. Ó, hoje nós estamos nada mais, nada menos, como sempre falo, professor da Academia Berison de Jiu-Jitsu. Academia Bering Paraná. Bering. Eu sou o professor Davidson Fernandes. Sim, o professor Davidson da Academia Bering. Eu falo Berison, que na verdade é um erro meu, mas... Berison. É. Academia Bering Paraná, professor Davidson. Isso. Que é uma... Você viu que eu já confundi ali o Davidson com Berison. Muita gente me chama de mestre Silvio Bering, mas eu tô longe dele ainda. Não, professor, na verdade a gente tá falando assim, nós somos amigos. Davidson eu já sei que a gente já conversa faz tempo, mas academia a gente fica com Exatamente. aquele erro de dicção ali. Não é a primeira vez, e não sei se não é a terceira vez. É a terceira vez que a gente já tá junto. Eu já teve uma entrevista solo comigo. Teve uma entrevista com o mestre Silvio Bering num seminário que a gente teve na minha escola. E agora tenho o prazer de estar aqui no podcast de vocês, o podcast mais famoso do Norte do Paraná. Olha só. E, professor, a gente costuma procurar assuntos diversos, sem script, sem nada, falar de coisa boa, coisas de soluções, falar um pouquinho da nossa história, conhecer o teu trabalho. E posso fazer a apresentação? Com certeza. Nós estamos aqui com ele. Doutor Hernani. Doutor Hernani, Isso advogado aqui da cidade de Baiti. Quase 40 anos. Doutor, eu ouvi falar muito bem do senhor já há muito tempo. Isso é... Doutor Hernani, conhece o doutor Hernani? E a gente não sei se a gente tinha se encontrado eu já. Eu creio que não. O senhor trabalha demais também, né? Umas 12, 14 horas por dia. Mas eu tive Autopeças União, né? Quase 40 anos, né? Desde de 69. Autopeças União. É onde ali é a Receita Federal hoje. Começamos ali onde tá o banco, em frente ao fórum ali. Sério? Foi o Cicobi ali, agora tá o... A história de Baiti. Nós estamos aí nesse trechinho aqui, 50 anos. Rapaz, mas assim, esse nome Autopeça União tem em outras cidades também, não tem? Olha, aqui tem, acho que é Bandeirantes, tem vários lugares. Mas a nossa aqui foi fundada em 69. Em abril de 69, pelo meu pai. Caramba. Nós trabalhamos aí até uns 12 anos atrás, aí 13 anos atrás. Muita história aqui na nossa região. Bastante. Hoje, eu tenho clientes hoje que era cliente meu de comprar peça de bicicleta quando eu era criança. Rapaz, Né, que então, prazer. Então... E eu chamo do senhor de doutor pelo respeito. Não, Hernani, por favor. Hernani. Isso. Hernani, você tem, assim, um pouquinho cabelinho branco, mas você tem espírito e olhar de menino, assim, sabe? Obrigado. Sorriso de menino. 65 o mês passado, mês de maio, né? Fiz Atesto 65. embaixo que o rapaz é um guerreiro. Cara, e você tá bem, você tá forte, você tá... Completei 65 anos no tatame. Comemoramos treinando no tatame. Que massa. Cara, Estou com 65 anos. 2 infartos, 4 stents na aorta superior, cardíaco. E você tá brincando. E com um sorriso quando você ali, né? começou a citar aí as qualidades do jiu-jitsu, eu digo assim, questão de qualidade de vida. E tem que pôr a mental. Não só o físico, mas a mental.
porque a disciplina, a vontade de treinar, tá frio, tá chovendo, tô cansado, 12 horas de escritório, né? Audiência, juiz, delegado, vamos pro treino. O meu corpo pede. Às vezes a mente não quer ir. A mente é uma beleza, né? Ah, a caminha tá mais gostosa. Mas o corpo precisa. Eu sinto, eu tenho necessidade. Vou contar a história de como você começou a treinar. Ah, é. Conta. desafio, Já vou desafio. começar assim, É começar uma história atra- muito interessante. Ah. Quem treinava comigo antes da família do Dr. Hernani é a filha, o genro e os netos. Hoje tem uma galera treinando comigo da família dele. Então eles me conhecem, já tinha ido ao aniversário, já tinha uma certa intimidade. A gente foi visitar ele no escritório, a gente estava lá e eu estava aguardando. E de repente ele estava dentro da sala, me cumprimentou, eu fui lá, sentei, comecei a conversar com ele. Aí eu falei, doutor Hernani, vamos treinar jiu-jitsu. Falei brincando assim para ele, ele falou, para mim não dá. Eu falei, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um combinado? Você faz 3 aulas experimental comigo, se você não continuar treinando, eu te pago um jantar. Se você gostar, você fecha 6 meses de aula particular comigo. Nós estamos há um ano e meio treinando. Então, Um ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Então, 1 ano e 8 meses treinando. E nesse 1 ano e 8 meses, ele realmente se capacitou a executar movimentos que realmente era inimaginável para ele fazer. Devido a idade, falta de movimento, Articulação, força muscular. Advogado, fica sentado o dia inteiro no escritório. Quem tiver em casa escutando isso aí, dessa forma, se enxerga, presta atenção. Fica sentado muito tempo, trabalhando na frente do computador, tem muita dor nas costas, dor nas pernas, o corpo não circula o sangue direito, tem dificuldade de respiração. Ele enfrentou tudo isso, todas essas dificuldades. Eu não consigo nem imaginar, sabe por quê? Porque eu já treinei jiu-jitsu, eu tô bem sem vergonha. E eu fico me pensando assim, cara, se eu for começar a treinar hoje, só aquele sufoco que eu vou levar nas primeiras aulas e tal, e cãibra e tal, cara, é um pega... Olha, há um ano e 8 meses atrás, eu não agachava para amarrar sapato. Tinha dia que pra mim sair da cama, minha cama box alta, eu tinha que sair de joelho, né? Caía no chão para depois levantar. Hoje, se abusar, eu saio da cama num salto. Olha. Entendeu? Mas tá fazendo um trabalho de alongamento junto disso. Tudo junto. Mas assim, eu não luto. Não estou fazendo luta. Mas os princípios da luta, o professor Davidson me ensina como educação física. Como um treinamento básico. Às vezes, hoje tivemos, né? Algum treinamento tem que ter o embate, né? Nós dois. Mas é o exercício. Ele me ensina como se estivesse ensinando um lutador, só que sem o lutador. Mas às vezes acaba a aula tendo que ter a participação dele junto comigo para poder o exercício ficar mais completo. E eu faço exercício hoje, até hoje ainda, ele falou, você vai fazer tal coisa, eu dou risada. Eu falei, não vou, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Plantar bananeira. Mas Planto. Tem uns exercícios assim que eu tô me vendo hoje, fazer a ponte lateral. Há um ano atrás eu punha a mão no meu ombro. Hoje a minha mão vai a 1 metro para a esquerda ou para a direita. O professor, se ele for pro rola, eu acho que ele começa a pegar um... Então, mas aí o propósito para o Dr. Hernani já não é esse. A proposta de treinamento para ele, ou para qualquer pessoa que não queira rolar, lutar, não é necessário. O rola, a parte de luta esportiva do jiu-jitsu, é educativa, é necessário para que, né, a pessoa aprenda a suportar a pressão, mas não é a parte principal do treinamento. Então, no caso do Dr. Hernani, ele faz aula particulares, individuais, eu treino somente com ele, e ele tem um programa de treino, onde a gente programou desde o começo aquilo que ele ia fazer, se ele queria emagrecer, fortalecer, aumentar a qualidade respiratória. Então, todo o programa que a gente fez para ele até agora foi cumprido. Então ele tem êxito, recebeu o grau na sua faixa. Eu já tenho meu grauzinho aqui, a cor de olho. Já recebeu o primeiro grau? Mas recebeu o grau do mestre Silvio Bering. Mestre Silvio Bering esteve aqui em dezembro, teve aqui de novo semana passada, é mais uma coisa que a gente pode conversar aqui. Mestre teve aqui semana passada? Semana passada, graduou as crianças, graduou adultos. Teve alguém evolução de faixa? Ainda não. No final do ano vai ter vários. Tem um
grupo de crianças e adultos que estão prontos para já subir de nível. Então, no final, a gente recebe a visita do mestre 2 vezes por ano. Em dezembro teve uma grande graduação, foi graduados faixa roxa, azul, várias crianças, faixa cinza. Agora, no meio do ano, é a manutenção de grau, preparar, isso. Aquele que vai receber a faixa no final do ano. Então, o mestre, ele visita a gente. A gente tem uma sorte muito grande de ter uma pessoa do tão alto nível que nem o mestre Silvio Bering, visitar a nossa região, gosta da nossa região, gosta de Ele fica na tua visitar. casa? Fica na minha casa. Tenho essa honra de receber o mestre, ficar em Um casa abraço pro com ele. mestre! Um abraço, É isso mestre, aí. Mestre, Silvio Bering. Fica o convite quando você vier aqui de novo. Participar aqui do Vem aqui podcast. participar. Perfeito. Aí vem você e o professor de novo. Vamos combinar. Quem Isso sabe, né? Imagina que é honra. ótimo. Porque acho que o mestre, não sei se ele já participou de podcast, não. Um monte. Um monte? Um monte. Então Ele vamos ter esse participou ontem, quarta-feira, do portal do PVT, que é do Marcelo Alonso, que é um dos maiores repórteres de luta do Brasil. E ele participou desse podcast lá. O mestre participou de vários podcasts, depois eu posso mandar o link para vocês. Manda pra mim. Que massa, Você mas vamos vai ter o prazer, gostar se Deus muito. quiser. E o mestre tem muita história para contar. Ele é a enciclopédia do jiu-jitsu. Ele e o pai dele são a raiz e a enciclopédia viva do jiu-jitsu, né? O pai do mestre Ele tem Silvio raiz lá dos princípios, dos Gracie. primórdios, Isso, né? exatamente. Ele era do grupo dos caras, né? No passado. Né? Perfeito. O grande mestre Flávio Bering, 84 anos de idade, ainda em atividade, dando aulas, foi um dos primeiros a receber faixa preta dos Gracie de jiu-jitsu, antes até dos filhos. E o mestre Silvio, quando recebeu faixa preta, ele estava junto com a maior nata do jiu-jitsu de todos os tempos, que são todos os mestres que estão agora em alta, mestre Rickson Gracie, toda a família Gracie. Então, a raiz do jiu-jitsu, nós estamos juntos, nós estamos colados com a raiz do jiu-jitsu. E isso nos dá muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que te dá crédito, te dá muita responsabilidade. Tem que fazer a coisa direito. E nós temos a sorte de ter um mestre aqui para certificar que a gente está fazendo a coisa correta. Então, cada vez que o mestre vem para cá, ele vem para corrigir, verificar, acertar, fiscalizar e ensinar. O último seminário que a gente teve com ele foi maravilhoso. Teve pai chorando de emoção de ver os filhos graduados e recebendo o incentivo do mestre. Então foi muito legal. Fica o convite para todos vocês. No próximo seminário a gente vai fazer ele, provavelmente no Rotary Club novamente, onde eu vou abrir espaço para convidar pessoas que não são do jiu-jitsu para poder assistir o seminário. É uma honra receber pessoas que vão assistir, que é uma maneira delas se integrar e entender aquilo que a gente está fazendo. Que, Nós temos que fechar o PTzão, professor. De verdade, se a pessoa for olhar uma luta de jiu-jitsu, é difícil ela se interessar. Eu entendo isso. A pessoa fica se embolando ali, lutando, se apertando, se agarrando. Não tem nexo isso para quem não luta. Uhum. Mas basta uma vez você entender que quando você está ali por baixo, se você não souber sair daquilo ali, você está morto. E aí com o jiu-jitsu você tem uma saída para aquilo. Jiu-jitsu é o seguinte, é resposta ao caos. Uhum. Qual que é o caos? O caos é você estar no solo, abatido, e alguém em cima de você querendo te bater. Nenhuma outra arte marcial te dá a capacidade de você resolver esse problema imediatamente. Jiu-jitsu dá. Uhum. Imediatamente. O cara tá nas minhas costas, agarrando o meu pescoço, me dando uma gravata. Resposta ao caos. Jiu-jitsu tem a resposta. Nós temos um treinamento técnico que dá a resposta para isso. Você está sendo sufocado com as duas mãos, a pessoa está querendo quebrar o seu pescoço contra a parede ou no chão. Resposta para o caos. No jiu-jitsu você treina a ter calma para resolver esse problema em 3 a 4 segundos sem desespero. Lógico, isso não é para um iniciante no primeiro degrau, mas mesmo o iniciante no primeiro degrau, ele aprende técnicas simples que o capacitam a resolver problemas de ordem simples também. Como E mesmo sendo bem mais fraco que o oponente. Muito, muito mais fraco que o oponente. Posso dar uma ideia pra você? Então, um exemplo assim, ó, eu vou dar uma coisa pra você, um piazinho você tem 18, forte. Sim. Um piazinho de 11, 12 anos dele, começando a pegar uma faixinha cinza amarela ali, rolar 2 minutos com o cedo que finaliza. Porque a arte marcial, ele usa a força... Ele usa a minha força contra mim. É. Exatamente.
Então Ele é... vai usar a Ó, tua 6 força meses, contra aquela você. entrevista que a gente fez, pra quem não recorda, quem não assistiu, mas aquela entrevista lá, eu lembro que quando eu tinha 6 meses de aula, eu fiz uns 2, 3 aninhos de aula, mas nunca passei da branca, né? Fui um branquinho, pegava uns azul, cheguei a pegar uns roxinha, passei perto de uns marrom, não vou falar nome porque não tem necessidade, mas fui um branquinho bom, sabe? Mas nunca passei porque não tinha comprometimento, né? Mas com 6 meses de aula, eu já me sentia confiante pra enfrentar qualquer Exatamente. oponente de qualquer tamanho na rua. Na verdade, o jiu-jitsu dá confiança até demais. A gente tem que saber lidar muito bem com os alunos sobre isso e entender a responsabilidade que é você saber o que a gente aprende com o jiu-jitsu. Sim. É muito poderoso mesmo. Mas vocês estão falando em luta. Então, no meu caso, eu não luto. Mas outras pessoas igual a mim, eu não quero lutar. Cara, não tem exercício melhor. Ele é completo. Tem uma brincadeira com bola, que é coisa de criança, que você sai de lá, a alma demora meia hora para voltar no corpo. Porque a bola é leve, você não pode chutar ela com força. Você tem que manter ela no equilíbrio. Bexiga. Tem um exercício com bexiga que é de matar. Você dá risada quando o professor vem com a bexiga pra você ficar batendo bexiga com a mão. Só que quando você termina o treino, você tá com um caminhão nas costas. Meu, é Então- muito interessante porque o plano do professor é muito top, né? Assim, Exato. O estilo de vida, não dá nem pra, o estilo de aula dele, não dá nem pra imaginar como é que ele mantém essa... Porque comigo é diferente. Porque eu creio que até, entre aspas, mais fácil era ensinar o rolo e rolo, como vocês dizem, do que me ensinar a ter qualidade de vida. Sim. Oxigenação do cérebro, pensamento, rapidez. E lógico, sem querendo, eu já tenho bastante noções de defesa pessoal. Para minha idade, sofrer um ataque, eu tenho várias maneiras de me livrar. Não quero brigar com ninguém. Sim. Mas eu tenho como não me machucar, conseguir me livrar. Precaução, Imobilizar Até- alguém se precisar. Até um tropeção na calçada, eu já sei como cair. Para não me machucar, cair de rosto no chão, eu uso óculos, né? Tenho os estentes no peito, não posso cair e bater o peito. Eu já sei como me rolar no ar para cair de costa, de ombro. Entendeu? Já sei Meu, como é me tantos levantar de uma situação que eu caí, levantar rapidamente sem me machucar mais ainda. Então, isso é importante, não é só a luta. Sim. Tem que ser pego, o jiu-jitsu professor Davidson, para nós, para aquele que não quer lutar, não só a luta, O jiu-jitsu para a mas terceira idade Nossa. é maravilhoso. é igual a dança, os Isso. bailes de terceira idade aí. Porque a gente vai trabalhar muito os dois lados do cérebro, os dois lados do corpo. Então a gente é obrigado a usar os dois lados. Diferente do que, eu pego só com a direita. Lá não. Arco e Você vai ter flecha, que um treinar, esporte de você vai ter- tiro. Exatamente. No jiu-jitsu você vai ter que trabalhar ambidestro todo o tempo. Todo o tempo você vai ter que variar o lado do movimento. E isso faz com que o cérebro aumente a capacidade de raciocínio. Coordenação motora também. A coordenação motora melhora, mas a tua rapidez de raciocínio aumenta muito. Muito Por estar mesmo. usando os dois lados. Por estar usando os dois lados do cérebro. E isso é protetivo. Eu já tive vários alunos de várias formas aqui, muita gente diferente. Então, fisioterapeuta, e já fui elogiado pela maneira da minha aula proteger meu aluno. Fala, cara, você sabia que isso aí é muito bom para quem proteger do Alzheimer? Eu falei, não, esse movimento é excelente. Por que você faz? Eu falei, faço por causa da coordenação motora, para ganhar força. E a gente vai aprendendo com quem entra no tatame. Eu tenho essa habilidade. Você entrou no meu tatame, você vai treinar comigo, eu vou aprender algo com você também. Eu quero ser teu amigo, eu quero que você me conte a história da sua vida, quero saber como é que você trabalha. Alguma informação tua vai servir para mim e vai servir, às vezes, não para mim, mas para alguém que está dentro do tatame. Então, o jiu-jitsu é uma comunidade. A gente trata ela como uma família. Família. Todo mundo dentro do tatame tem um respeito muito grande um para o outro. Nesse seminário agora, a gente recebeu um convidado lá de Itaquarituba, que é um graduado de lá que veio visitar a gente para conhecer a nossa escola. E ele falou para mim que fazia muito tempo que ele não via uma energia tão boa dentro de uma escola, um companheirismo, todo mundo amigo, todo mundo feliz, todo mundo dando risada, todo mundo contente. E ele também foi um dos que se emocionou vendo o nosso seminário das crianças, que foi realmente muito As crianças deixam a emocionante. gente no chão. Deixa. Né? Eu tenho a minha neta, agora está com 6 anos, começou com 5 anos, a Marina.
O Rafael começou com 7. Começou com 4. 4 anos, o Rafael. Agora, isso. Ele que eu me espelhei, ele fazia exercício. Eu ficava abismado de ver aquele gurizinho gordinho fazendo exercício, fazendo apoio. E foi um desafio. O que o Denis fez para mim lá no escritório foi um desafio. Ele falou: tem teus netos, como você vai brincar com eles? Eu tô brincando de peixe-boi, não é nem brincar de cavalinho, é peixe-boi, eu deito, eles montam em cima de mim, porque eu não tenho nada. Hoje não, hoje a gente já dá uns pega diferente, entendeu? Ele tá brincando com os netos, ele voltou a ter qualidade de vida, equilíbrio e força o suficiente para ele correr até do Rafael, ficar brincando com ele, e ele não tinha mais isso. Até porque, assim, vamos falar de 4 pés que a criançada gosta, aquele tipo cavalinho, essas Agora coisas. eu tranquilo, eu fico na ponta do dedão. Eu dou risada. Cada exercício novo que o Davidson pede para mim fazer, eu dou risada. Falo: não vai. Então isso vai te dando confiança. Na minha profissão, eu tenho que ter confiança naquilo que eu faço. Né? A minha linha de defesa do meu cliente, eu tenho que confiar nela. E isso vai melhorando. O que ele falou agora de ambidestro, de você pensar dos dois lados, é um espetáculo. Eu trabalho com 2 telas de computador, um celular, um telefone e a secretária perguntando. E tá ali. Já aconteceu de eu estar com 3 processos abertos na mesa e trabalhando nos 3. Isso aí é treino de mente, de corpo. Mas a mente, eu reputo, sempre falo pro professor Davidson, o treino mental é espetacular. Isso eu não imaginava. Sem falar em respiração, força para abrir um vidro de compota, uma garrafa de refrigerante. Parece né? coisa boba, né? Boba, mas você chega na minha idade, você vai perdendo as forças na mão. Sim. Lógico, eu não vou ser um boxeador, não vou quebrar uma placa de concreto na mão, mas abrir uma garrafa PET, abrir uma long neck de cerveja, eu tô conseguindo abrir, pôr o sapato sem precisar sentar no chão para amarrar o sapato, sair da cama sem se ajoelhar. Ah, gente, para com isso. Doutor, o senhor é casado? Casado, 45 anos. 45 anos. A esposa, o que ela achou disso tudo, essa mudança? Ela me incentiva, porque diminuiu o meu ronco, a noite inteira roncando, diminuiu o meu peso, lógico, fiz tratamento médico, mais profundo, mas só que eu estou mantendo. O meu tratamento para emagrecer acabou dia 31 de maio. Eu consegui perder uma boa quantidade Reeducação de peso. alimentar. Exatamente. E o estresse? Aquela coisa assim de estresse. Deu uma melhorada com O professor Davidson nota quando, lógico, na minha profissão ela é estressante. Ele nota o dia que eu tô meio capilha a 1000, ele faz uns exercícios lá, de repente, 10 minutos, tô tranquilo. Ele sente o dia que eu chego com a bateria pegando fogo. A minha esposa sabe. O dia que eu chego em casa batendo o pé, que ela me ouve, ela me escuta entrar em casa, ela já: o que aconteceu? Porque normalmente eu entro e ela nem me vê. Mas o dia que ela sente o peso do meu pé batendo no chão, ela sabe alguma coisa. O David tem essa mesma percepção. Interessante. E eu até esse dia eu falei: ô David, você tá parecendo minha mulher, cara? Ó, hoje você tá com a pilha carregada. Hoje deu uns probleminha lá, tá? Né? A gente tem, a gente trabalha. Vem que vamos fazer isso, fazer aquilo, respiração. Aqui, de repente, foi embora. A melhor parte do jiu-jitsu é o alongamento, né, cara? É gostoso. Eu não fico sem. Hoje não deu, porque nós tínhamos esse trabalho aqui. Hoje Ele matou pegou eu 40 alongamento. minutos no pau, deu 2 pausas para tomar água, para molhar a garganta. E é gostoso, eu me sinto bem. Me sinto bem. Eu trouxe o Dr. Hernani junto comigo, vocês falaram: pode convidar alguém, convida alguém para participar com você. Eu fiz questão de convidar o Dr. Hernani porque ele representa esse passo adiante da arte marcial. Jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial sempre foi muito marginalizado. Exatamente. Muito marginalizado. Nós estamos virando o conceito agora. De certa forma, tem razão por ser marginalizado. Nós temos muitos maus profissionais nessa área. Porém, se as pessoas forem visitar os locais, fazerem aulas experimentais, dá para notar a diferença de um local para o outro. É fácil, é muito simples. Então, eu sempre dou a chance para quem quiser conhecer a nossa escola a fazer 3 aulas experimentais gratuitas. Fala, você vai lá. Sério? Sério, cara. Vai lá, faz 3 aulas experimentais gratuitas. Gostou? Você não gostou? Sem compromisso nenhum. Você não precisa comprar kimono, não precisa nada disso. Vai lá, acompanha a nossa aula, faz uma parte do treinamento, uma parte do exercício, o que cabe. Se a pessoa tiver disposição, tiver potencial físico, ela pode fazer tudo. Uhum. E depois de 3 aulas,
Porque como uma aula é muito diferente da outra, a aula do jiu-jitsu é muito pouco repetitiva, pelo menos comigo. É muito pouco repetitivo porque é um âmbito muito grande de coisas que a gente tem que treinar. Eu faço divisão muscular. Um dia a gente treina uma coisa, outro dia a gente treina outra. Quadrante de corpo, quadrante de perna, abdominal. Você tem na mente esse treinamento? Tenho. O aluno nunca sabe o que ele vai fazer não, no dia seguinte. eu não tenho só na Isso é mente, eu gostoso. tenho por escrito. Ah, Eu tenho preparado isso já. Então, há algum tempo atrás era só na mente. Agora, devido ao nosso treinamento, o nosso mestre ele formou uma associação que se chama Silvio Bering Association, SBA. Essa associação agora é uma empresa. E essa empresa ela dá suporte para a gente, professores. Então, a gente tem aulas online não só de jiu-jitsu, mas também de comunicação, de venda, Preparo técnico. de como atender melhor os nossos alunos. Tá. O grupo, a marca. O grupo, a marca. Exatamente. Se você passar hoje na frente da escola, você vai ver o símbolo da SBA e o símbolo do professor, que é unido. Então a gente tem agora a liderança do mestre junto com uma empresa. E essa empresa é mundial. Nós Ela temos traça escolas- estratégias, inclusive, de marketing, Perfeito. de incentivo. Exatamente. Eles dão um caminho ali pra você Dão um seguir, caminho. pra você talvez até ampliar futuramente a sua própria... Perfeito. E melhorou depois que você implantou esse sistema? Muito, muito. Tá com quantos alunos lá, professor? Hoje eu tenho uma média, acho que de 60 alunos. Capacidade de chegar a quanto? Minha meta até o final do ano é 100 alunos. Vamos ajudar nisso aí? Por favor. Então, põe lá no de A marketing. musiquinha de marketing. Alô, você de Ibaiti e região. Vou falar de uma oportunidade para você. Quer pensar na tua saúde, no teu estresse, nas tuas articulações, na sua defesa pessoal? Começa a fazer jiu-jitsu. Vou fazer o convite. Vai lá na Academia Bering, com o professor Davidson. Fale com ele e ganhe 3 aulas totalmente gratuitas, sem nenhum tipo de custo e comprometimento. E eu tenho uma ideia da gente fazer uma promoção no teu podcast. Aí, ó, pronto. Olha. Quem comentar no YouTube, tá entendendo? E seguir no Instagram o Rio Podcast e o professor Davidson, a gente pode sortear uma vaga para 2 meses de aula gratuita. Uau! Opa, Porque isso aí. um mês é muito pouco. 2 meses de aula 2 gratuita. meses de aula gratuita. A gente pode sortear. A pessoa Pode ser tem um que- bannerzinho ali, um layout. Pode, Dá pra fazer bolar um esquema aí, né? a gente Aí, pode galera, fazer. oportunidade. Então a gente pode fazer com uma data assim, a partir do lançamento do vídeo, tem 30 dias. 30 dias. Ah, a gente Fechou pode fazer na 30 nossa dias. foto. A Perfeito. gente faz a foto lá no final do podcast, aí a gente coloca vocês também como colaborador, ou seja, os seguidores que Ótimo. vai aparecer lá no teu perfil, Beleza. os seus seguidores vão comentar, vão conseguir compartilhar. Isso aí. E quem comentar lá e curtir, seguir a Rio Podcast e a sua conta lá E também. é uma oportunidade para quem tá com vontade de treinar jiu-jitsu, quem quer ganhar uma oportunidade, tá aí a chance, cara. Com Participa. certeza. Conhecer a arte. Conhecer a arte. E como eu falei, não só pra luta. Não só pra Tem Exatamente. pessoa que não quer lutar. Ele Exatamente. quer ter uma condição física melhor. Eu trabalho o dia inteiro sentado. Eu entro às 8 da manhã, saio ao meio-dia, entro a 1 e saio quando dá. Então eu tenho que ter uma postura Melhorada. melhorada. E o exercício ajuda. Nossa, quando ele me pega pra fazer, me torce. Vai quebrando assim o... Parece que tá tirando o caldo da fruta. Vai tirando caldo, sai até da pedra, sai leite, não é nem água, mas sai leite. Isso é gostoso, porque o teu corpo tá bom para trabalhar. A mente, então, tá a 1000 por hora. Então, professor, nessa proposta sua aí, mas eu não quero lutar, não tem problema. Vamos precisa. treinar. Vamos O que treinar. você faz comigo? Pra melhorar a sua qualidade de vida, De né? vida. Porque hoje você, vamos pensar, até no meu caso aqui, teve esses tempos aí que eu dormi acho que de mau jeito. Rapaz do céu, foi 3 dias ali pra voltar, pra tirar a dor. Agora, se eu estivesse fazendo algum esporte, alguma coisa assim, duvido que estaria... A tua musculatura vai te proteger. É. Você vai levar jeito, Natan. Você vai fazer com o professor lá. Eu até gostaria de entrar um tema aqui do podcast, também como que você vê as outras artes marciais. Você acha, até adentrando também nisso, porque eu já treinei Muay Thai, já fiz Muay Thai, não me especializei tanto eu assim. também já treinei Muay Thai. E assim, como que você recomenda assim? Não, eu quero pra defesa pessoal. Certo. Comecei a treinar com você. Eu acho que toda arte marcial serve como defesa pessoal. Tá. Toda arte marcial serve como defesa pessoal.
E cada uma tem uma maneira de você conseguir se defender. Aham. No Muay Thai, eu não sou especialista, mas no Muay Thai a proposta é você dar socos, chutes, cotoveladas, cabeçadas. Nocaute. Então o objetivo é o nocaute. No boxe, socos, o objetivo é o nocaute. Capoeira também tem muitos golpes contundentes que o objetivo final é o nocaute. Já no karatê também, o objetivo é a defesa, mas o objetivo final no contra-ataque acaba sendo o nocaute também, porque eu tenho que dar um golpe para que eu elimine a chance da pessoa me bater. No âmbito da defesa pessoal, isso é muito difícil. Na realidade da luta, isso é muito difícil. Com um golpe você resolveu o problema. Você tem que ser muito bom, muito especialista. E forte. Muito forte. Ou muito técnico. Quando eu treinei Muay Thai, eu treinava com um professor de 58 quilos e era incrível. Ele era incrível. Tem um saco de pancada que pesa 80 quilos. Eu ia bater no saco de pancada, eu chorava de dor, porque doía muito em mim. Ele, o Paiva, com 60 quilos, 58 quilos, ele batia naquele saco de pancada e fazia o saco de pancada dobrar no meio. Então não era peso, era força, estrutura, né? era velocidade técnica. Então eu tenho certeza que ele, com aquela capacidade técnica, ele conseguiria resolver uma briga, um atentado em uma pancada. Porém, para a maioria de todos nós, você vai precisar treinar muito e com pouco tempo de treinamento você não tem essa capacidade. Nesse ponto, eu vejo o jiu-jitsu com uma grande vantagem. Porque com pouco tempo de treinamento, você já tem uma grande capacidade de resolver um problema desse. Mas você não vai nocautear a pessoa. O objetivo não é nocauteá-la. O objetivo é botá-la fora de ação. Imobilização, né, no caso. Sim, para começar. Para começar? Exatamente. Ah, tá. Primeiro eu imobilizo. E depois, se a gente for ao fundo da arte marcial, o objetivo é deslocamento, asfixia. Então eu vou desmembrar você. Eu vou tirar teu braço do local. Exatamente. Aqui, ó. É. Não sei se eu participo do o que acontece episódio 45. Os golpes traumáticos do jiu-jitsu são nas articulações. Então, pequenas articulações causam uma dor extrema. Eu nem preciso quebrar a pessoa para dominá-la. Com técnica, eu consigo dominá-la usando o sacrifício dela mesma. Ela para de me bater ou tentativa de me bater porque a dor é muito grande. E você acaba com um certo tempo de treinamento já tendo um autocontrole e você não continua revidando na pessoa. Você vai controlá-la. É fato isso. A partir de que idade o professor está atendendo hoje na academia? Hoje nós atendemos crianças a partir de 4 anos e o limite máximo não tem limite. Tá. Qualquer pessoa pode Menos treinar. de 3 anos e 12 meses e 11 meses e 29 dias não dá. É 4 anos completos. Não. A gente tem indicação de crianças de 3 anos acima. Porém, cognitivo, fica muito difícil uma criança com menos de 4 anos, ela tem interesse em aprender. Eu queria levar o meu piazinho, meus 2 piá, o Enzo e o Serginho. Porque qual a idade deles? O Enzo tá com 8. E o Serginho fez 3 esses dias. Tá. Só que assim, os dois são muito coligados. E o Serginho tem aquela mania assim de andar com os amiguinhos e querer repetir aquilo. Nossa. Eu queria levar ele pra fazer umas aulinhas lá, pra ver se ele vai respeitar. Você entendeu? Você pode levar os dois. E se a criança menor atender a ordem, entender o propósito, repetir. E é muito fácil para a criança entender. Não, sim, porque ele tá naquela fase rápido. Assim que ele vai com os amiguinhos maior. Isso. Se todo mundo fica parado, ele fica parado. Exatamente isso. Exatamente isso. Rola, ele vai querer rolar também. Quanto mais jovem a criança, mais ela vai ter facilidade de aprender o jiu-jitsu. Isso é fato. Porque o corpo dela aceita os movimentos. E ele tá na fase de articulação bacana, flexibilidade. Quando uma criança enxerga a outra fazendo, mesmo que a criança tenha bastante nível de jiu-jitsu, tenha 2, 3, 4 anos de treino, o que começou há 3 meses ele olha e não duvida. Diferente do adulto. O adulto é totalmente diferente. O adulto você entra a treinar, você olha no cara que treina 2, 3 anos e fala, é impossível chegar naquele nível. A criança não. Ela não tem dúvida que ela vai conseguir fazer. Então, nesse ponto, o crer da criança leva ela a aprender muito mais rápido.
Ela tem uma resposta muito mais rápida às técnicas e tem uma facilidade muito grande de memorizar aquilo que é ensinado. Ela pensa menos e faz mais, né? Pensa menos e faz Cara, mais. uma coisa que eu acho um dos princípios que eu vejo assim como um admirador da arte é a questão da flexibilidade. Quando eu rolava, cara, uma coisa é você rolar com um cara grandão, uma coisa é você rolar com um cara pequeno, um médio e tal. Mas quando você rola com um cara flexível, aquilo dá uma agonia no você, cara. Você pega o cara flexível, assim, aquilo parece uma borracha. Por mais que você tenta fazer alguma coisa com o cara, escapa. Aquilo é um trem. Então eu acho assim, a flexibilidade. Criança quando começa cedinho, porque criança com 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos, a criança vira aquela borracha. Ele põe o pé assim, ele morde a unha do pé com a boca. O meu neto Rafael, eu não consigo segurar no braço dele. A Marina também já tem, sabe, tem as maneiras de escapar. E o corpo flexível. Então junta a técnica que estão aprendendo, mais o que o físico deles já fornece, eles ficam, não vou dizer imbatíveis, se não é essa expressão, mas tranquilos, sabe? Não precisa ser uma criança estressada, nervosa. Caso aconteça alguma coisa, eles têm a rapidez e a agilidade para se livrar da situação. É isso que o professor disse que quer falar. Para você se livrar da situação, né, professor? Exatamente. É o principal. Resposta Livrar resposta rápida. Não é o embate. É tentar não entrar no embate. Mas se for necessário, você está tranquilo, tentou conversar, eu vou embora, tchau, não quero. O cara te agarra pelo pescoço, você sabe o que fazer. Né? Mas as crianças, elas não estão pensando em briga, em luta. Mas também, igual a Marina, eu não consigo mais pegar na mãozinha dela. Ela está escapando. Eu tenho uma informação interessante sobre o jiu-jitsu para as crianças. As pessoas confundem muito a imagem do jiu-jitsu, associa a imagem do jiu-jitsu ao MMA. Isso é uma resposta rápida, até porque nos programas de MMA fala-se muito a palavra jiu-jitsu, porque é o alicerce básico do lutador de MMA. Então, o que acontece? O nosso mestre, Silvio Bering, ele trouxe uma proposta para a gente há alguns anos, já faz 10 anos que a gente vem treinando isso, que se chama GPCI. Ele escreveu um livro sobre GPCI. Tem esse livro, quem quiser procurar, GPCI, Gerenciamento Progressivo de Comportamento Inconveniente. Para que serve o GPCI? O GPCI serve para mim analisar e não dar uma resposta imediata à falta de controle de alguém querendo me agredir. Então eu vou me antecipar, sabendo que essa pessoa já está exaltada, eu não vou deixar ela mais exaltada. Eu vou usar técnicas de postura em primeiro lugar, para mim não deixar que a pessoa venha para cima de mim, uma postura base. Depois eu vou usar técnicas de verbalização, que já é ensinado para as crianças, para que ela fale com esse agressor, para impedir esse agressor de agredi-la. E o último recurso seria o recurso físico, onde quando a pessoa já vem tocar em você, bater em você, você vai ter a resposta para aquilo. Então era muito comum o treinamento de criança ser uma resposta rápida na luta. A pessoa tocou nela, ela já dá-lhe uma queda, já puxa, já derruba, e isso era frequente. E isso não é o que a gente quer. A gente não quer que o menininho venha ofender o meu aluno e ele já cate o menino e jogue no chão e derrube e machuque. Então, o que a gente ensina para as crianças? A verbalizar. A criança que treina com a gente, isso ajuda muito na timidez, ajuda muito na autoconfiança, para a criança entender o processo de autoridade. A gente dá autoridade para ela. Ela entende como é que funciona isso. E essa autoridade vai fazer com que limite o agressor, o bullying. É um problema muito sério hoje. Passamos 2 anos de pandemia, as crianças fora da aula. Quando voltou agora, houve um choque. Muitas crianças voltam muito bem para a escola, outras não. Tem uma dificuldade muito grande de se conectar com as outras. Então, já tive vários casos ali dos meus alunos com problemas de bullying que foi resolvido simplesmente de eu indicar o que ele teria que falar para o amiguinho que estava incomodando ele. E foi resolvido. Então, uma boa conversa é muito melhor do que um embate. Isso autoridade, disciplina também. Disciplina, exatamente. É o que eu falo para eles. Se o teu comportamento for adequado, você pode cobrar dos outros. Se o teu comportamento não é adequado, você tem que se adequar.
Porque senão como você vai servir de exemplo e como você vai cobrar do seu amiguinho não fazer bullying se você é o primeiro a fazer bullying com os outros? Então, Sim. Comercialmente falando, a gente fala como pessoas inteligentes aqui, comercialmente falando, quando a gente fala de jiu-jitsu, aos olhos da maioria dos leigos, defesa pessoal. perfeito. Aí depois você vem com a questão do esporte, Esportivo. alongamento, aeróbico. A pessoa pensa que é aeróbico, mas na verdade é anaeróbico, né, professor? Tem as duas partes. Tem as duas partes, Tem né? as duas partes. E por último, talvez competir, se for um fenômeno. Exatamente. Competição é por último. Competição é por último. As nossas crianças, tem vários que estão preparados para competir. Saiu algum fenômeno lá? Saiu algum... Não. Fenômeno ainda não. Mas eu tenho uma seleção agora de crianças que está se formando, que eu não quero nem falar isso, incentivá-los a já achar que são superiores, mas, rapaz, eu tenho umas Tem criançadas- futuro? Tem futuro. Agora eu vou falar como pessoas inteligentes de novo, uma questão inteligente da coisa. O que eu vejo do jiu-jitsu? Quando a gente vê o jiu-jitsu em nível avançado, que são os bam, cara, os caras chegaram no nível hoje. Hoje, maravilhoso. Cara, os caras chegaram no nível hoje que assim, se a gente. Vamos respeitar as nossas lendas vivas Sérgio, do passado. não só a nível técnico, mas como o jiu-jitsu hoje se tornou uma marca muito poderosa, com premiações maravilhosas. Sim. Tem lutador de jiu-jitsu profissional ganhando melhor do que profissional de MMA que não está no topo. Premiações no final de semana de 20, 40 mil dólares. Aqui, ano passado, teve um campeonato pay-per-view de jiu-jitsu com lutas casadas, que uma luta lá, um Grand Prix de jiu-jitsu com 8 lutadores, 4 lutas, o vencedor ganhou 100 mil reais. Caramba. 100 mil reais. Isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás era impossível. Há 5 anos atrás estava começando a se falar de premiação em campeonato, de valor real. Hoje existe uma indústria muito forte, existem competidores jovens com milhares de seguidores no Instagram e nas redes sociais, fazendo um trabalho de mídia poderosíssimo e ganhando muito Outra bem. coisa, Muito bem. você acha que o fato dos lutadores profissionais estarem nas mídias sociais é fundamental É para fundamental. ele também estar ganhando É as fundamental. premiações? Não ganhando assim. Olha, pra Seguidor você... conta, não Isso. pesa no. Muito. Deixa eu confessar uma coisa. Antes da pandemia, começou a se falar em aulas online. Uhum. Ensinar online e tal. Eu achei uma balela. Pô, eu achava aquilo lá Eu acho uma balela também. Um absurdo. Eu mudei minha ideia. Durante a pandemia, nós tivemos aulas com o mestre e com uma equipe gigante de GPCI. Então, a gente pôde estudar durante meses o GPCI. Isso ajudou muito a gente, porque a gente estava todo mundo em desequilíbrio, não podia dar aula, então ajudou muito. E depois, a gente teve aulas online de jiu-jitsu, onde o mestre, dentro de uma academia, junto com faixas pretas, faz toda a demonstração e a gente aqui dentro da nossa escola faz o treinamento. Tá. Eu tava pensando assim, Não, você não. tá dentro do seu sofá assistindo aula. Mas também funciona. Funciona? Também funciona. O mestre lançou um produto que se chama cartilha... Cartilha visual, não. Manual... Eu vou lembrar o nome. Manual audiovisual? Isso, é mais ou menos isso. Ele criou um vídeo aula das bases do jiu-jitsu básico de movimentação de solo e de defesa pessoal. Guia visual. Guia visual, se quiserem procurar, é sba.com.br, que é o site da nossa escola mundial. Só ir lá e procurar. É grátis pra todo mundo? Não. É pago. É um material pago. Tá. É um material maravilhoso. Completo. Completo. Se a pessoa tiver em 2, 3 compadres dentro de casa, num lugar longe, numa ilha... Ela vai assistir, ela vai se interessar e vai ter que procurar uma escola de jiu-jitsu. Tá. Mesmo o leigo que assistir aquilo lá, se ele se interessar, ele vai querer procurar uma escola para treinar com um professor. A indicação é essa. É vendido para qualquer pessoa, principalmente para o grupo do jiu-jitsu, e vai fazer uma grande diferença. Voltando na ideia do online. Então, eu achava que não funcionava. E eu vi que funciona. Porque o que acontece é o seguinte, o mundo hoje é conectado e é online. Jiu-jitsu nunca vai ser aprendido sem usar o corpo. Não tem como. Não tem como sem usar o corpo, sem usar um tatame, sem usar um espaço, sem usar o kimono. Não tem como. Mas a informação é muito necessária. A troca da informação, durante a pandemia eu tive contato com professores do Bering, do mundo inteiro, que eu só via só no curtir do like do Instagram.
E durante a pandemia a gente pôde conversar, trocar ideia, falar sobre meu aluno, seu aluno, como é que você treina, o que você faz. Então tem piloto, tem faixa preta piloto da Emirates, tem faixa preta do Canadá, tem faixa preta dos Estados Unidos, tem faixa preta que está na África, tem faixa preta que está na Europa, na Inglaterra, em Portugal. E todo mundo se reunia online para estudar GPCI. E o mestre fez o seguinte, era mais de 50 pessoas, ele separou em grupos. Então a gente tinha grupo de estudo. A gente se juntava online para estudar e falar sobre os casos que a gente ia interpretar durante o nosso curso. Foi maravilhoso. Eu achava que não funcionava, cara. A pandemia mudou a minha visão. Dá para estudar online. Lógico. Ninguém fica forte sem fazer força. É, exatamente. Perfeito. Ninguém fica forte Ninguém sem fazer força. Eu vou comprar um curso de como conseguir isso, músculos. Exatamente. Aí caiu ali, pix, opa, músculo aí, ó. Antigamente, quando eu era moleque, Como se fosse, Por osmose. muito antes, eu comecei a treinar jiu-jitsu muito tarde. Essa história também pode ser contada porque é muito interessante. Quantos anos, professor? Lembra? Eu sou um caso muito diferente na arte marcial. O mestre fala que eu sou um... Como é que ele fala? Ele me chama de elefante branco. Você era meio obeso no passado. Eu sou né? elefante branco. Você era obeso, né, professor? Exatamente. Eu trabalhava no banco, era corretor de seguros, eu bebia, eu fumava, eu era virado no Guedes. Eu tinha 29 anos e eu tinha 118 quilos. Com 1,80m, 1,75m. 1,75m, 118 quilos. Eu vestia calça 48, eu andava assim já. Torto. Não conseguia fazer uma barra. Nada, zero, nem uma barra. Não conseguia fazer uma barra. Exatamente isso, essa é a visão. Então, quando eu completei 29 anos, em junho, eu falei, agora eu vou mudar minha vida. Quando eu fizer 30 anos, eu tenho que estar de outra forma. Eu não aceito mais ser assim. E incentivado por um amigo meu que me convidava há 3 anos. Então, você que é convidado há muito tempo e não veio treinar até hoje com a gente, não se preocupe, eu fui convidado durante 3 anos e não fui. No final dos 3 anos de convite... Eu aceitei no primeiro, então eu tô melhor que ele. Isso aí, tá certo. Quando eu não aguentava mais a minha condição, fui pro jiu-jitsu. Eu tinha o joelho estourado do futebol, eu não tinha uma condição de saúde boa, tava com a pressão alta, então tudo contra. Tá virado. Virado. Com 3 meses de jiu-jitsu, 3 meses, eu não sabia nem o que estava fazendo lá dentro ainda, mas já tinha dado uma emagrecida, já tinha sentido que aquilo ali ia melhorar. Teve um seminário, que é o que reúne a equipe, o seminário com o mestre Silvio Bering. Aquele seminário mudou minha vida. São 2 seminários que mudaram minha vida. Esse seminário, eu assisti uma mulher receber faixa preta. Nesse dia, tinha uma graduação. Naquele tempo, 15 anos atrás. 15 anos atrás, 2007. Caramba. 2007 eu vi uma graduação numa faixa preta. Naquele dia que eu vi aquela graduação, eu decidi que seria um faixa preta. Aquele dia eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser um faixa preta. Eu lembro que você comentou isso. Eu nem pensava ser professor, nada disso, nada, zero. Zero professor. Beleza. 1 ano e meio depois, eu já era faixa azul. Eu recebi minha faixa azul muito rápido. E 1 ano e meio depois, 2 anos depois, eu estava competindo e vencendo o Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu com 92 quilos. Hoje você está com 85? Hoje eu tô com 88, 89 quilos. Eu me mantenho perto dos 90 quilos. Nunca mais eu consegui chegar nesse peso 84. Mas hoje tá fazendo 10 barrinhas, tranquilo. 30 barrinha, tranquilo. Olha. Rapaz. Tranquilo. Mole. Porra. Eu consigo ficar 2 minutos pendurado na barra. Esse é meu treino. Você tá fazendo um parkour, um negócio meio assim, um negócio que você tá fazendo... Não é calistenia. Eu faço calistenia. Eu já vi falar. Eu gosto de manter-me pendurado o máximo de tempo que eu consigo, ou num limite de treino. Calistenia com o teu peso é fudido, hein, bicho? É muito difícil. Você tá muito forte, cara. Muito difícil. Só de olhar assim, seu pescoço tá batendo com a orelha aqui, ó. Eu tenho 44 anos, e o jiu-jitsu mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Em 2007, comecei a treinar, em 2010 eu recebi minha faixa roxa de jiu-jitsu. Quando eu recebi a faixa roxa, eu já morava aqui. E eu fui receber lá em Telêmaco, que o mestre dava seminário lá pro meu antigo professor, que saiu da equipe. Então, eu estava lá. Esse é o segundo seminário que mudou minha vida.
Tava lá, o mestre recebia a faixa roxa. Eu fui contar pro mestre, Silvio, ó, eu me mudei de Telêmaco, tô em outra cidade agora, vai ficar mais difícil para mim treinar, vai ficar mais difícil te ver. Então eu só tô avisando isso. Não, mas peraí, onde você vai morar? Eu falei, Ibaiti. Ele falou, tem jiu-jitsu lá em Ibaiti? Eu falei, não, mestre, lá não tem. Aí ele deu 2 tapas nas minhas costas e falou, agora tem. Aí ele anunciou para todo mundo, pro meu professor, para todo mundo. Falou, pô, galera, o negócio é o seguinte, a partir de agora, o Davidson é nosso instrutor de jiu-jitsu lá em Ibaiti. Ele vai procurar um lugar para dar aula e vai continuar. Então, o mestre realmente... Com faixa roxa? Como faixa roxa. Exatamente. Porque daí o instrutor ele tem que ser faixa preta? Não. No caso é o seguinte, isso aí é 11 anos atrás. 11 anos atrás, o número de professores e faixas pretas era muito menor que agora. Então, se fazia uma necessidade de ter alguém para continuar. No meu caso, eu já demonstrava para o mestre uma capacidade, um interesse muito grande na arte marcial, na história do jiu-jitsu. Sempre falava com isso sobre ele. Então, ele viu que eu tinha uma ligação com alguém que quisesse ensinar. Naquele momento, eu não pensava em ser professor. Uhum. Eu só pensava em continuar treinando jiu-jitsu, porque eu queria competir, eu queria lutar. Aula pra você naquele momento foi dinheiro ou amor? Naquele momento, a aula foi por amor, até porque quando eu comecei a dar aula aqui, eu não cobrava nada. Eu comecei a dar aula pros amigos, pros filhos dos amigos. Eu vim para Ibaiti e o primeiro lugar que eu fui procurar jiu-jitsu foi na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, que tinha ali embaixo, e na Polícia Rodoviária Estadual. Não tinha lutadores. Então, esse foi o primeiro lugar que eu fui procurar aqui em Ibaiti. Fui no militar, onde geralmente tem lutadores, para ver se eu conseguia lutar. Passou um tempo, eu comprei uns tatames e comecei a dar aula para crianças dos meus amigos, só para mim aprender como é que funcionava o sistema. Um pouco de tempo depois, em 2011, eu comecei a dar treino na academia do Esdras, na Black Power. Antiga Black Power lá na rodovia. Lá foi o primeiro local que teve jiu-jitsu aqui em Ibaiti oficial. Oficial, assim, com Venha treino fazer regular, aula. com treino regular, com horário certinho e tal. Depois da Black Power, eu vim para Master Fitness. Quando inaugurou a Master Fitness, o primeiro professor de jiu-jitsu da Master Fitness fui eu. Sério? Eu dei aula 1 ano e pouco na Master Fitness. Muito tempo. Né? O Leonardo Fadel era o proprietário da Master Fitness. Ele era meu aluno. Sério? O Leonardo Fadel e o Renan Oliveira foram meus primeiros graduados aqui na região. Em 2014 eles receberam faixa azul. Azul? Recebemos Foi faixa bom que você azul. falou pra gente não apanhar a cara com esses caras, né? Mas pô, pra não apanhar na rua à toa. Você veja bem, ó, eles receberam faixa azul em 2014, em fevereiro. Eu recebi faixa preta em julho em 2014. E nós partimos pro Rio de Janeiro para passar uma semana lá treinando e lutar o Campeonato Brasileiro. Aham. O Leonardo foi campeão brasileiro, o Renan foi em 3º lugar e eu não pude lutar porque eu estourei meu joelho durante o treinamento da semana. Nossa. Eu me machuquei, eu não pude lutar. Mas a gente foi muito bem representado e eu tinha acabado de receber a faixa preta. E fazia 3 anos que eu estava no interior aqui, cara, isolado dos outros grandes do mundo do jiu-jitsu. Isolado. E a gente, pô, com muita coragem. Seria bom ter uns 10, 15 preto aqui pra seria você rolar bem, pra você pegar dificuldade, né, professor? Maravilhoso, exatamente. Mas eu faço isso, por exemplo, agora, essa semana de seminário que a gente teve com o mestre Silvio Bering começou em Londrina. Em Londrina tem uma academia parceira lá, a gente fez um seminário na terça-feira em Londrina, na quarta-feira em Ibaiti, na quinta-feira em Taquarituba, na sexta-feira em Santo André, São Paulo. É aula e rola e seminário junto? Exatamente. Eu acompanhei ele em todos os seminários. Toda a parte física, toda a parte técnica, tudo que tinha que ser feito. O escudo pegou umas pedreiras no meio do caminho? Muita pedreira. Muita. E no sábado, antes de eu vir embora, eu fiz um treino às 11h30 da manhã, às 2 da tarde, com o lutador do Jungle Fight que vai lutar esse final de semana. Juliano Damasceno, faixa preta. Uhum. Pedreira? Pedreiríssima, cara. Pedreiríssima. Passa apurado mesmo. Ele falou pra mim, é legal isso, né? É legal isso. Ele falou assim, professor, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 44. Ele falou, minha nossa senhora, que porra, que desgrama, cara. Que rocha. Como é que pode ser tão forte desse jeito? É isso. Fico muito satisfeito de receber esse tipo de elogio, porque
não é a minha intenção ganhar deles. Uhum. A minha intenção é ser compatível ao mesmo nível de treino que eles têm. Então, eu não tenho aspiração nenhuma de ficar ganhando de jovem. Não dá mais. Tem que entender isso. Entender isso. Não adianta você querer pegar um moleque de 22, 23 anos aí no auge da carreira, que você não vai fazer pontuar com ele, né, cara? Mas se esse cara de 22 anos, mesmo sendo um faixa preta sinistro, se ele vir treinar uma semana comigo, eu pego ele todo dia. Porque ele vai estar dentro do meu ambiente. Onde ele vai treinar junto comigo, eu vou entender o que ele faz. Eu tenho essa capacidade. Eu consigo entender isso. E é isso que esse lutador lá do Jungle Fight, o Juliano, viu. Porque primeiro eu dei uma aula para eles, né? Então a intenção era dar uma aula para um grupo, era 3 alunos que tinham lá. Eu dei aula para eles e no final da aula, aí eu comecei a rolar com faixa roxa lá, quase me matei com faixa roxa. Eu tava cansadão deles falando, pô, professor, tem que lutar com o Juliano. Eu falei, pô, vocês querem acabar com a minha vida, cara. Quebra nós, né? Semana inteira de seminário, sem dormir, bagaçado. Você quer que eu lute com o cara? Não, faz aí, pô. Eu lutei 10 minutos com ele. 10 minutos. E no final dos 10 minutos, os dois tiveram que deitar no tatame e ficar descansando. Porque que massa! Muito massa. Ele me respeitou muito porque eu conheço ele há muito tempo. Dentro dos cursos do GPCI ele também participou. Quando a gente tem admiração um pelo outro, dá para lutar no mais alto nível de luta, com muita força, sem se machucar. Quando não há respeito, pequenas coisas podem machucar muito. Então, o jiu-jitsu, a gente tem que ter, como qualquer outra coisa, como qualquer relação, tem que ser, a base é o respeito. E o jiu-jitsu é uma linguagem. O Messi Silva dá esse exemplo. Jiu-jitsu é como alguém, por exemplo, tem aquele um que fala baixinho. Ele vem, conversa com você devagarzinho. Ele é manso. Geralmente o jiu-jitsu desse cara também é manso. Tem aquele que fala alto, ele é explosivo. Ele já quer chegar pegando. Então, geralmente o jiu-jitsu dele é desse jeito. Então, é a linguagem dele. Tem aquele que é calmo, tem aquele que é agitado. Então, a gente tem que entender isso para não se assustar com a luta do outro. Pô, ele é desse jeito. Interpretar essa maneira do outro lutar é você aprender a lutar contra ele. Uhum. Falando do direito dentro do esporte, né? Agora vamos falar com o especialista. O que a sociedade precisa saber, doutor, com todo respeito, sobre a defesa pessoal no dia a dia para um praticante de esporte? Ela se diferencia, no caso de uma sentença, uma pessoa que levou vantagem porque já fazia esporte? Tem isso aí Tem. E isso, eu admiro muito o professor Davidson, que a gente está se interagindo nisso aí. Hoje mesmo, num treinamento que nós tivemos, eu poderia ter quebrado o braço do meu oponente, mas poderia apenas ter dado uma torção e liberado ele. Nessa torção, eu me defendi, me livrei dele, beleza, bonito. Mas eu poderia ter quebrado o braço. Ele falou, mas você não quebrou o braço dele. Você só segurou. Ele que ficou se debatendo na tua mão. Porque quando você está lutando, no caso do armlock, você segura o braço do oponente. Se ele relaxou, você larga. Agora, se ele continuar querendo reagir, puxar o braço, infelizmente, você acaba quebrando o braço dele. Mas você não quebrou porque você agiu de má fé, ou pelo menos usando do teu conhecimento de arte marcial para agredir a pessoa. Você só segurou. Ele, na ânsia de querer se livrar, acabou quebrando o braço. Então ele me explicou, falei, realmente, seria, você poderia dar um tiro no cara e matar ou dar 10 tiros. Você usou, né, de situação, além do que você precisava. Excesso de força. Excesso de força. Eu vi falar um pouco disso, de excesso de força, assim, recentemente. Agora, o que ele ensina para nós é que a gente pode, primeiro, verbalmente, se afasta, isso aqui não vai dar certo, eu tenho como me livrar de você, olha, ou vai dar hospital, vai dar cadeia, você vai contornando. Quando a coisa realmente não dá, que chegou na minha garganta, né, me segurando pelos braços, segurando no meu paletó, aí eu tenho que reagir. E tem várias maneiras de reação física que eu posso afastar. Tiro do braço, empurro. Fica na tua aí. Né, tem umas expressões que você não pode usar, senão vai deixar a pessoa mais nervosa ainda. Amigo, se acalma. Eu sou mais velho, vamos falar de mim. Eu tenho 65 anos, você tem 30. Se acalma aí. Vamos conversar.
você vai acalmando, vai quebrando o ânimo da pessoa. Então, a luta em si não é a primeira opção. A luta, a defesa é a última. Eu já aprendi isso nesse tempo todo. O doutor Hernani, se ele se defender de maneira agressiva contra alguém, para ele é mais fácil contornar a situação, mesmo que ele machuque a pessoa. Ele é um faixa branca, ele é um iniciante. Para mim, não. Se eu brigar com alguém na rua, mesmo me defendendo, e chegar a machucar você, eu tenho que explicar o porquê eu fiz isso. Exato. Eu tenho que ter algum parâmetro para mim explicar o porquê que eu fiz. Chegou naquela situação. Por que eu deixei chegar naquilo. Né? Porque, por exemplo, eu não posso falar que eu estou me sentindo ameaçado e quebrar o braço da pessoa. Ele está me ameaçando, eu vou lá, derrubo ele no chão e quebro o braço dele. Não é proporcional. Se eu chegar a fazer uma coisa dessa, realmente o processo para mim é muito mais pesado porque eu tenho capacidade aumentada, eu tenho uma arma branca, então eu sofro uma pena maior. E assim, se a pessoa não necessariamente tem que encostar em você, houver o contato para você poder se defender. Exatamente. Se você partir do princípio, ele tá com os punhos cerrados, maxilar fechado, postura agressiva. Isso, postura agressiva. E se você vê que o movimento mais brusco dele, você poderia reagir sem ele ter tocado em você? Isso, eu posso reagir, porque no jiu-jitsu, uma das bases técnicas para mim não ser agredido é a aproximação. Diferente das outras artes marciais, onde eu vou me afastando ou desviando, no jiu-jitsu eu tenho que me aproximar para me defender. Então, quando eu vejo que a tua atitude agressiva ela tá aumentando e é eminente que você vai me bater, eu posso realmente te agarrar e não deixar você me bater. A partir daí, começa a pesar para mim. Porque se eu tenho capacidade aumentada, eu posso simplesmente dominar você até que venham as autoridades ou chamar recursos para resolver o problema. Se eu uso a minha capacidade aumentada, só porque você ameaçou de me bater, te derrubo no chão, machuco você, quebro o teu ombro, numa queda. Enfim, machuco. Exatamente. Aí você pode me processar porque eu usei... Extrapolou da força. Exatamente. É o uso excessivo da força. Uso excessivo. O uso excessivo da força é uma frase muito comentada para os policiais. Uso excessivo da força. Geralmente, como que o policial vai render alguém que está tentando bater nele sem usar força? Geralmente, o uso excessivo da força é pela falta de técnica. A falta de técnica... Eu gostaria que todos os amigos meus polícia fossem fazer jiu-jitsu. Exatamente, o excesso de força vem pela falta de técnica. Então eu vou levantar o braço além do que é necessário, vou acabar luxando, quebrando o braço da pessoa. Desnecessariamente por não ter controle mental e certeza de que a minha técnica vai resolver o problema. Sim, e também, vamos pensar assim, agora partindo do pressuposto que ele encostou em você. Ótimo. E caso quebre aconteça uma fratura no oponente, veja bem. Tem que explicar. No nosso treinamento, a gente faz isso. Se eu tiver numa situação de risco para mim, que eu vou ter que te machucar, se eu tiver num ambiente público, eu vou deixar isso verbalmente exposto. Eu vou falar, meu amigo, se afasta. Gente, o cara tá querendo me agredir aqui, eu tô avisando para ele se afastar. Vai dar problema para você. Então eu vou avisando para que eu consiga testemunhas, para que eu consiga provar que eu não consegui resolver de maneira verbal e que quem tentou primeiro agredir foi o meu agressor. Se eu conseguir provar isso, beleza, tá tranquilo. O problema é não conseguir provar. Porque daí a prova cabal é que eu sou um lutador e eu tenho capacidade de machucar as pessoas. Devia ser introduzido na polícia, em todas as polícias, a aula de jiu-jitsu. Perfeito. Uma hora útil do cara do dia, você paga pra ele fazer aula de jiu-jitsu. Já vi várias cenas de abordagem policial, até uma lamentável. Problema, Uma lamentável uma vez. Os caras estavam em 3 ou 4 ou 5 policial militar. Só que assim, pessoas assim, guerreiros, mas despreparados. Que o cara tira a arma do rapaz. Tira a arma do rapaz e dá um tiro na cabeça. Na cabeça policial, Eu fiquei segurando o cara de um jeito errado. O mestre Silvio Bering é atirador. Ele incentiva a gente a fazer curso de tiro para que a gente se capacite a entender como é que funciona o armamento,
para que a gente possa treinar as pessoas como dominar o seu adversário, o seu oponente, o agressor, sem expor a sua arma. Então, nós temos uma parte desse treinamento específico também. Arma branca dá pra encarar? Arma branca dá pra encarar, dá. Mas não é o A recomendação indicado. do pai Ó, do pai Davidson seria correr com arma branca? Exatamente. Se você tiver capacidade de fuga, fuja. A tua vida vale muito mais do que qualquer coisa. A arma branca, no caso, é a técnica... A faca. A faca, tá. Faca. Isso. Isso. Defesa de faca, defesa de paulada, defesa de garrafada, cadeirada. Existe, tudo, mas o recomendado é entende? fugir. No caso, se você tiver o porte da... Exatamente. Mesmo um pedaço de pau, mesmo uma haste dessa de uma câmera, se der no teu crânio, ele pode te matar. Eu acho que o único jeito eu acho que uma coisa difícil de correr é de arma de fogo, mas Exatamente. seria de aproximação. É Exatamente. complicado. A arma de fogo... Mas nós temos um treinamento que eu gosto muito, que é com um pedaço de cano que imita um facão. Tem como você vai se machucar, um pouco você se machuca, porque você vai ter que dar o braço para se livrar desse ataque. Mas não é difícil de você pôr o oponente no chão e tomar a arma dele. Você tem que ter recurso. Exatamente. Você tem que ter recurso. Não é que assim, não é que seria o recomendado. O cara tá com não facão. tem mais jeito. Exatamente. Corra. Sim, Mas entende. Mas assim, se O não tem inevitável. jeito, você tá encurralado. Exatamente. Perfeito. Ou tem mais Isso aí. gente que pode ser agredido. Exatamente. Tem- Ou- às vezes- isso. Não exatamente. basta Outro você ponto. correr. Exatamente isso. Mas tem gente que o E se você inocente... consegue Vou correr? pensar, se tem um... desculpa, Não, cortando não. aqui rapidinho. Mas se tiver um agressor e que tá descomunado ali, tá possuído e quer bater em todo mundo. Ok. E você tá ali na cena e você vê que assim, se Eu você já- não entende... Se você Eu não... já agi, já. Eu já fui. Ah, tá. Você... O meu treinamento, o meu pensamento é esse. Salvar Não tem vidas, como. primeira coisa. Não tem como, exatamente. Então, Integridade Se você minha vê a e do meu possibilidade próximo. de salvar uma... Perfeito. Como perfeito. Eu vou tentar resolver verbalmente, Sim. se for possível. Se eu ver que não existe a possibilidade de eu falar com a pessoa e não vou ser entendido por ela, aí eu vou agir fisicamente. Mas- Dentro daquilo que couber Sim, no que momento. você vê... Mas como última Exatamente. opção. Mas como última opção. Perfeito. Porque quando é um agressor de momentâneo, que a pessoa ali deu uma surtada, se você for conversando e dá tempo da pessoa reagir, você consegue acalmar. Agora, quando a pessoa surtou de vez, E a ela já mente tá dela agredindo. virou, Pô, acabou, aí não tem mais jeito. Posso usar um exemplo? Esses dias atrás teve aquela procuradora de justiça que foi agredida dentro de uma salinha. Uma mulher agredida por um homem. Eu vi essa. Na verdade, ele agrediu as duas mulheres. Deu um... Se uma daquelas duas mulheres soubessem jiu-jitsu, uma daquelas duas, não precisa ser as duas. Se uma delas soubesse imobilizado jiu-jitsu, aquilo não teria acontecido. Daquela forma. Não que não tivesse acontecido o primeiro soco, a primeira agressão. Sim. Mas continuar daquele jeito, ele continuando batendo nela. Ela até faz uma menção de defesa. Que quando a gente está no solo, a gente usa as pernas contra o nosso oponente. Só que ela não tinha técnica nenhuma, ela estava amedrontada, ela estava assustada, em pânico. Uma pessoa em pânico, a resposta dela é geralmente muito ruim. Ela trava, ou grita, ou não tem uma resposta rápida. O jiu-jitsu te dá a capacidade de você ter essa resposta. Você vai conseguir entender aquilo. Se a outra mulher que estivesse nas costas dele soubesse jiu-jitsu, ela conseguiria facilmente derrubá-lo no chão e parar a agressão. E as duas fugir. Não, de maneira nenhuma a gente pensa que uma mulher deve ficar lutando contra um homem. É proporcional, é desproporcional, não dá proporcionalidade. Porém, com 1 ou 2 ou 3 movimentos, você é capaz de anular a força daquele homem te batendo. Por exemplo, ela estava de salto alto. Com pequenos movimentos de base, uma pedalada de baixo para cima com aquele salto alto, eu te garanto que ele parava de bater na hora. Eu vejo Pegando muitos, ali, Ele mesma vai região e exatamente acabou. isso, né? muitos golpes que nem essa tórax, guilhotina. partes íntimas e até crânio. Até no crânio, porque ele abaixou para bater nela. A gente fez esse estudo na nossa escola. Quando aconteceu aquilo lá, eu peguei as meninas adolescentes, coloquei no cantinho da parede e falei, agora eu sou agressor igual aquele cara da televisão, tô batendo. Todas tiveram resposta perfeita, me empurraram, levantaram e tem total condição de continuar a luta se defendendo, não sendo agredido. Então, o primeiro princípio é esse, né? Eu consegui fazer com que esse agressor não entre na minha zona de contato, não consiga colocar a mão em mim. Então, é perfeito.
Jiu-jitsu para as mulheres é uma ferramenta perfeita. Lá, as mulheres estão rolando com homem? Como é que é? Então, as mulheres treinam junto no coletivo. Hoje nós não temos uma diferença de grupo, todo mundo treina junto. Tenho possibilidade de fazer turma só para mulheres, lógico. Se as mulheres quiserem se inscrever. Mulheres, querem fazer aula especial de defesa pessoal com o professor Davidson na Bering Paraná, entrem em contato com a gente, por favor. Vamos fazer uma turma especial só de mulheres. Tem horário livre para terça e quinta para fazer esse horário. Eu sou dono da escola, eu não divido com ninguém. Os horários são todos meus, então eu posso fazer muitas mudanças. Então eu tenho a capacidade de atender todo mundo. Não só no coletivo, mas também no individual. Tá na hora das mulheradas fazer jiu-jitsu, se defender, levantar a cabeça. Entendeu? E outra, faz bem pro corpo e pra mente. Quer ter um corpo saudável? Você precisa de exercício. A mulher consegue emagrecer? E até sente mais segurança, né? Com certeza. De andar na rua aí. Ó, posso dar uma dica também? É o seguinte. Quer melhorar a sua saúde? Entre em contato com a Regiane Giannini, que é minha mulher, que é coach. Ó. A música? Opa. Atenção, Regi. A Regi. A Regi. Beijo. Regi, beijo pra você, te amo. Ó, lembra que você pediu pra me avisar, chamar as meninas pra vir pro teu grupo, quer emagrecer rápido. Low carb. Low carb, a melhor coach de low carb da nossa região, mudou minha maneira de me alimentar e mudou a minha energia. Eu sou prova viva. Você tá conseguindo manter energia com pouco carb? Pouquíssimo. Eu não como pão, não como arroz. É pesado essa ciência, hein? Eu não como pão, não como arroz, não como feijão. De vez em quando eu como. Mas essa diário, todo dia, arroz, feijão, não como. Mas você consegue viver sem... Onde você consegue extrair carboidrato assim? Mandioca, batata doce, tem carboidrato. Mas dá pra sobreviver bem, low assim? carb não é zero carb. É baixo? É baixo. Baixo índice. Low carb é baixo. Em alguns casos, a metodologia dela, para quem quer um emagrecimento maior, aí tem que sim ser um pouco mais radical. Mas para quem quer qualidade de vida, depois que ela atinge já o seu objetivo de emagrecimento, ela tem uma certa liberdade. E tem, reeducação alimentar. Tem muitas receitas maravilhosas. Ela faz cada coisa pra gente. Sigam o Instagram dela, cara. @Regiane Giannini. Regiane Giannini. Vai lá no Instagram dela e veja os resultados da galera. Ela mesma emagreceu bastante, né? Muito, mais de 30 quilos. E ela tá super bem hoje. Muito bem. E tá treinando jiu-jitsu também. Tá. Porque, pô, uma coisa é o emagrecimento, outra coisa é o fortalecimento. Você quer... eu queria te... qual que é a diferença? Porque o low carb, ela tá ali na frente, mas o low carb, até onde eu entendo, é uma dieta. Não é dieta. Não é uma dieta. Reeducação alimentar? É reeducação alimentar. Exatamente. Ah, tá. Porque dieta vai se basear naquilo que o pessoal do nutricionismo faz. Isso. Low carb é estilo de vida. Exatamente. Igual jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é só o exercício físico ou o treinamento na escola. Jiu-jitsu é a tua vida. Eu não sou jiu-jitsu só quando eu tô no tatame. Não. Eu sou jiu-jitsu o tempo todo. Se você encontrar um cara que come muito carboidrato na tua frente nesse momento, você bate, esmaga ou quebra um braço? Eu tento convencê-lo. Que fica de jejum e daí come salgadinho. Come lanche todo dia? Cachorro quente? Presta atenção. Eu, melhor do que ninguém, sei o que todo mundo passa. Eu sei, cara. Sabe por quê? Porque eu não vim lá do monge Shaolin, criancinha que veio do monte japonês. Que você veio do meio da gordura mesmo. Exatamente. Não, e eu vim do meio comercial. Eu trabalhava no banco. Estresse. Telefone. Hambúrguer. E exatamente. Minha rotina era de tomar Coca-Cola todo dia. Levantar de madrugada pra tomar coca? Eu ficava acordado até de madrugada, porque eu ia dormir todo dia. Trocava água por coca? Todo dia eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã, todo dia. A minha rotina de saúde era péssima, péssima. Eu ficava acordado jogando videogame, assistindo televisão, porque né, era opção. É o que tinha no momento, né? Michel, você podia começar a fazer lá, professor. Você também, Sérgio. Vocês dois, cara. Vamos lá, Vocês dois são convidados, por favor, vamos lá treinar, eu quero cara. ir, professor, mas eu tô assim, eu tô tá precisando que tenha 72 horas meu dia. Eu tô naquele... Tá faltando pouco pra chegar. Não. Ó, veja bem. Se você descuidar do seu bem mais precioso, depois vai te faltar.
Pensa nisso agora. Eu vou colocar o Natan pra ele vir de lá me contando como é que vai ser. Os caras... Ó, ó, presta atenção, eu vou pessoal. emagrecer, De daí depois, agenda, filhão, aí eu vou de botar agenda, a pressão. Eu vi por mim. Olha só. Eu vi por mim. Eu tenho meu horário terça e quinta. Eu já tô das 17 às 18. Quando é 16h30, eu tô saindo do escritório. Eu não atendo mais Acho que eu ninguém. vou começar a fazer ela com o doutor lá. Eu e o doutor no mesmo horário. Vamos lá, Maravilha. 5h30. Eu tô nesse, 5 eu tô horas. quero nesse ritmo assim, 2 vezes por semana, agendadinho, você entendeu? Acabou. Pula, Não vai, precisa- estica, Nós não precisamos deita mais do aqui. que isso. Eu não preciso mais do que isso. Eram 3 aulas. Tava cansativo. Era segunda, quarta e sexta. Eu cansava. Aí ficou terça e quinta. Cara, tranquilo. Faz os exercícios que ele programa na prancheta lá. Ele mostra pra mim, ó, isso aqui nós vamos fazer hoje. Entendeu? E não me cansa. Eu fico cansado, mas não dolorido. Porque o cansaço tem, você treinou. Mas não fica o corpo doendo. Não dói as pernas, não dói o braço. Articulação, né? Não Alongamento. dói porque você está treinando. Tem uma informação que é muito importante para quem vai começar jiu-jitsu. Antigamente, a galera começava, quando você começou a treinar, era assim. Você treinou um dia, no segundo dia, no primeiro dia você já estava lutando, rolando, já fazendo toda a parte que nem entendia o que estava acontecendo. Eu não deixo isso mais acontecer na escola. Todo iniciante, você começa a treinar lá, você é faixa branca, você vai treinar 2 ou 3 meses de adaptação física e técnica, observação da luta, para depois começar a lutar. Não tem como eu colocar alguém que não sabe nadar na piscina funda, gente. Você vai aprender a nadar, você vai aprender... O cara pega trauma. Pô, você vai aprender na piscina rasinha primeiro. Mas aí, no caso, se o aluno já tiver ali uma destreza ali, já conseguir... Exatamente isso. Aí, pô, o cara começou a treinar essa semana, mas eu vi que o cara, pô, ele vai muito bem. E daí como é que ele vai começar? Ele vai começar comigo daí. Eu vou testar ele. Se ele já tiver uma capacidade avançada, eu vou botar ele para fazer os treinamentos comigo, para mim sentir se ele pode ir pro outro. Então também tem isso. Porque você tem piedade, os Exato. outros não têm. Não, lá tudo. Cara, minha equipe é muito boa nisso. Muito boa. Eu consegui fazer um filtro na minha escola que hoje tá comigo só aquele que quer ajudar o outro. Sério. Nossa equipe é maravilhosa nesse ponto. Eu posso elogiar muito mesmo. Recebi muitos elogios agora disso, de companheirismo, sério. Bora, Natan. eu tô. bora. Que hora que você quer nossa, marcar? De manhã, daí, se for. De manhã, 7 horas da manhã, Isso segunda, aí. quarta e sexta. Aí, Ó, 10. já tem um grupo elitizado nessa segunda, quarta e sexta de manhã. Vários graduados. Então, vão poder te ajudar. O que você quer de presente? Eu vou dar um presente, a escola vai dar outro. Você pode escolher. o kimono ou 3 meses de treino? Ah, não, 3 meses de treino, né? Aí vai o 3 meses de treino. Aí fechou daí. Eu vou fazer uma parceria, depois eu vou chamar o doutor, o professor aqui nos bastidores. Vamos fazer, não Ó, fazer make off, isso aí a gente Só que tem- assim, a gente tem que se filmar você isso aí, cara. parar, você vai pagar o período que você fez. Não, fechou. Oba, excelente proposta. Aí, tá gravado, né? Excelente proposta. Aí, agora Ó, ferrou. Você valendo. fez 2 O meses, pessoal lá do parei. Instagram já Paga sabe. os 2 já. meses. Paga os 2 meses. Não dá nem pra editar mais agora, É porque isso o pessoal aí. já Mas a sabe. Bering- Tá lá, ó, tá lá. Do professor Davidson e a Rio Produtora vai patrocinar você mudar a tua vida. É, isso Eu vejo, cara, eu vejo sentido. O doutor veio aqui hoje, o professor veio aqui hoje pra tocar no teu Mudar coração. você. Isso aí. Foi a visita que ele fez no meu escritório e já está com 18 meses. Cara, e vai ficar muito bem que você precisa se defender, você precisa defender eu. Você é um cara forte. Isso é uma Segurança. briga. Olha o golpe, olha o golpe aí, olha o Nada golpe. melhor do que um influenciador digital, jovem, que não tem experiência nenhuma de luta, que vai fazer o começo dele na arte marcial para dar um excelente exemplo. E podemos fazer treina- vídeos da escola. Você treina esses 3 meses que ele falou e completa 6 meses de treinamento e tua vida mudou, cara. Acredite nisso. Com 6 meses de treinamento, tua vida é outra. Vai fazer um puta de um conteúdo digital lá da escola. Você vai, pra agregar. Agora, você vai ter... A Você vai força de vontade tem que ser maior que tudo. Ah, não. Você isso não daí- pode ir pela tua mente. Não. Você tem que ter... ir Porque pelo... a empolgação por dos você. primeiros dias, Até porque ela ele tá indo acaba. dormir muito tarde. Eu não quero que ele venha dormir muito tarde. Então ele ele tá tem indo que- dormir meia-noite, 2 horas da manhã, mexendo com coisa. Ele tem que- Se ele acordar às 6h30 pra tomar um café e pra treinar às 7, Ele vai ter que dormir mais 9 cedo. horas da noite, 10 horas, ele já tá dormindo. Isso é Perfeito. importante. Perfeito. É E porque, se organizar. Tem que organizar a tua agenda. Sim. O professor falou alguma coisa aqui agora. O mais importante é a nossa vida. Ó, já tive 2 infartos, tô com 4 stents. Não precisava ter tido isso aí, se eu me cuidasse. Não cuidei. Mas você fumava, bebia? Nunca fumei, nunca bebi. Estresse mesmo de profissional. Não é Agora, genético. Eu como bem. Genético. Meu pai faleceu. Sim, é genético.
né? Tá, vou falar um pouquinho com o doutor agora. Doutor, eu queria que você falasse o nome do teu escritório e as suas especialidades lá. Bom, eu não... Seria o meu escritório de advocacia solto. A gente trabalha com previdenciário, trabalhista, também um pouco de crime com a doutora Andressa e direito do consumidor. Legal. Então, dentro do escritório de advocacia solto, tem previdenciária, trabalhista, criminal e consumidor, civil. Consumidor, né? civil. É. Dentro da tua especialidade, que é previdenciário, Previdenciário. né? Professor. Doutor. Fui professor 5 anos da FEAT. Ah, é? Nossa, que bacana bênção. demais, cara. O que mudou nos últimos tempos que talvez seja novidade pra gente trazer em primeira mão aqui na questão previdenciária, positiva, negativamente, um conhecimento, uma curiosidade que as pessoas precisam saber nos últimos tempos? O que mudou da previdenciária? Na nossa mudança agora de 2019, teve em novembro de 2019, mudou radicalmente muita coisa. Justiça, realidade, o que precisava ser fez, o que precisava ser feito, foi injusto, poderia ser melhor? Qual que é a tua avaliação? Olha, foi uma média. A coisa vinha desandando há muitos anos e ia piorar. As atitudes tomadas prejudicou, sim, em parte, quem está no mercado de trabalho. Quem está começando agora não vai fazer diferença. Vai entrar na lei nova. Mas eu, na minha opinião pessoal, e do escritório, prejudicou quem já está numa caminhada mais ou menos regular. Eu tenho pessoas lá que ia faltar 1 ano e meio para se aposentar, vai ter que trabalhar mais 3 anos. Prejudicou. Era necessário fazer essa mudança? Na parte financeira da Previdência, na parte econômica, era necessário. Mas eu acho que ela foi muito radical em alguns pontos. Poderia ter sido feita a mesma reforma, mas com pontos respeitando o direito adquirido. Concordo. Respeitando o direito adquirido. Exatamente. Não mudando radicalmente. Porque você vê, eu falei para você, acabei de falar, a pessoa ia se aposentar esse ano, vai ter que daqui 1 ano e meio. Aumentou pouco, mas tem casos que prejudicou bastante. Isso vai de 2 anos foi para 4 anos, por exemplo. E a questão de média contábil, ela mudou a base de cálculo? É usado tudo que você ganha. Então você tem aqueles salários baixos que ele vai diminuir a tua renda. Não é os últimos 5 anos que nem era antes. Não. Isso acabou lá em 91. Ela era 80% das maiores contribuições. Você tirava 20% das menores, só usava as maiores. Então a tua renda sobe. Agora não, agora é tudo. Então a tua renda vai diminuir. Para quem está nos assistindo, e eu sei que tem muita gente aqui, fazer um marketing para o teu escritório. Mas eu não posso fazer marketing. Não, mas assim. Vamos fazer um conhecimento, uma aula de conhecimento. Exato. Uma aula de conhecimento. Uma aula de conhecimento que acaba sendo naturalmente uma informação para a sociedade. Para quem está nos assistindo aqui, que é da região e trabalhou no rural, por exemplo, que é uma coisa muito comum aqui na nossa região. Sim. Como é que funciona essa questão para a pessoa conseguir buscar lá do passado essa... Não, isso não mudou nada, continua. Pode usar o rural do passado. A única coisa que mudou é a idade. Por exemplo, se você tem rural e urbano, você só vai se aposentar com 65 anos de idade. Isso já vinha acontecendo. Você pode usar um tanto de rural para juntar no urbano e fechar teu tempo de serviço. Que documentos que a pessoa precisa para poder comprovar que ela trabalhou no rural? Olha, não existe um rol exemplificativo. Nota fiscal, que é o mais comum, escritura, mas você tem outros documentos de foto, que prova. No meio do cafezal, Pode. Eu já utilizei foto em testemunhas. Prova. Testemunhas hoje não é tanto. Só a testemunha por si só precisa, é necessário, mas por si só não prova nada. Mas vai ter que ter documentos. Aquela testemunha, ela só vai comprovar os documentos que você tem. Se a pessoa teve sítio durante 20 anos e aí nunca declarou nada. Mas tem documento, tem escritura, tem registro de imóveis, entendeu? A justiça ela é bem ampla em aceitar provas. Documento escolar que você... teus pais eram lavradores. Que você estudava à noite, de repente. E o teu pai... Eu tenho um caso... É comum as pessoas estudarem à noite porque trabalhavam de dia. Tá lá, às vezes, na escola, tá lá, por causa da idade, aluno tal trabalha na área rural. Então ele pode estudar à noite. Hoje não tem mais isso, né?
Mas antigamente tinha isso. Eu só pude estudar à noite quando eu completei de 15 anos. Naquele tempo. Naquele tempo. Não podia estudar à noite, menor de 15 anos. Então, registro em carteira. Eu fui trabalhar com meu pai, fui registrado na empresa dele, pude passar a estudar à noite com 14 anos. Hoje não tem mais isso. Aquela pessoa que trabalhou, que nem eu comecei a trabalhar, tô com 39, vou fazer 40 esse ano. 40 esse ano, ó. O tempo voa, né, rapaz? 14 parece que foi esses dias. Comecei a trabalhar com 14, com carteira registrada. Aí eu trabalhei durante 15 ou 20 anos de carteira registrada, até meus 34, 33 ali. E depois de lá pra cá não fiz mais. O que seria razoável pra mim poder fazer? Continuar pagando? Sim, você tem que continuar pagando a Previdência. Esse tempo que eu fiquei parado... Primeiro porque você trabalha. Então você tem que contribuir com a Previdência Social porque você trabalha. Como autônomo, do caso? Sim, você paga como autônomo. O que tem que se fazer conta agora do que você vai recolher? Você vai conseguir se aposentar dentro da regra nova? Porque você tem um tempo da regra anterior, que é aproveitado na regra nova. Então eles têm que fazer um cálculo. Quem que dá esse faz esse cálculo? Não, o advogado, qualquer advogado previdenciarista faz para você um estudo da tua situação Quanto hoje. Quanto custa um estudo desse, doutor? Não, isso depende de cada advogado. Tem a sua tabela de honorários. De acordo com a dificuldade. E outra coisa, com os programas que ele tem disponível. A maioria dos programas são pagos. Tem programas gratuitos, mas não são confiáveis, onde não te dá toda a informação. E ele consegue sincronizar com a base de dados do INSS? Mas tem. Hoje não tem mais como. Nós temos que pegar a base de dados do INSS, lançar no teu nome, na tua planilha e acrescentar daí o que você tem. De rural, o tempo, enfim, o que você tiver, a gente acrescenta daí. O ser humano, professor, pai, avô, doutor Hernani, falaria agora para um netinho que está começando a vida agora: pague o INSS, ou trabalhe, seja feliz, ou seja autônomo, ou vá para a previdência privada. O que você daria de conselho para o seu neto? Inicialmente, a primeira coisa é a previdência privada. Tem vários bancos, várias instituições que têm, né? E também tem categorias profissionais que têm a sua contribuição própria. Se fosse começar hoje, eu começaria direto como eu já tenho meus netos, meu filho, eu já tenho a previdência da OAB. Então, a minha entidade a OAB tem previdência? Tem. E tá sadia? Tá sadia, tá perfeitinha. Estou usando já. Completei 65, já estou usando a minha já. Rapaz. Que ótimo, né? Programação é isso. Exatamente, é você fazer uma programação. Então você pode começar pagando R$50 por mês pro teu neto. Dá o quê, R$50? Meia dúzia de cerveja, 4 maços de cigarro. 2 cachorro-quente. 2 cachorro-quente. Falou. Você paga uma privada. E não tem limite de idade. Nasceu, e a privada é pode mais fazer. segura, mais justa, né? Porque o dinheiro lá que tá lá é seu. Se um dia você quiser pegar ele de volta, você vai lá e pega. Na hora que você quer. Não tem as regras do INSS? Não tem reserva de INSS. Tem reserva de imposto de renda, isso é outra coisa. Mas se você apertou, você tá lá com R$100 mil aplicado, precisa do dinheiro, dá meu 100 mil aí. Vai descontar o imposto de renda do momento ali e te sobra lá, de 100 mil vai te sobrar 87, 90 mil. Pega de volta. E na pública não tem isso. Ela é contributiva. A tua contribuição vai pagar a minha aposentadoria, a dele, a dela. Exatamente. Eu vejo esses problemas, por exemplo, previdenciários, em questões de prefeitura, a questão do correio. E a própria questão do INSS, porque se você for fazer uma conta progressiva, os caras meio que tamparam o sol com a peneira. Porque eu acredito que com o passar do tempo, as pessoas vão envelhecer porque estão ficando mais velhas, porque a saúde está melhorando para a sociedade. Sim, Antes morria com 65, 67, hoje estão morrendo com 90, 95. Gente, tem pessoas trabalhando com 100 anos. Esses dias homenagearam um trabalhador de uma indústria lá em Santa Catarina. O cara fez 100 anos e trabalhando desde os 14 na mesma empresa. Quando começou a aposentadoria, os caras morriam com 60 anos, 65. Sim. E era assim, 60. era 30 trabalhando para pagar uma aposentadoria no INSS. Hoje tá o quê? 5 por 1? Olha, por aí, viu? Diminuiu muito, porque tá aumentando o número, a idade está melhorando. E qual que é a solução futura para isso? Não tem. Nós temos que entender que vamos ter que ajudar a terceira idade. Exato. Agora, vamos voltar ali à questão eu
sou a favor e aconselho quem pode a fazer a previdência própria. Porque o INSS, nós somos... Quem trabalha é obrigado a pagar. Como autônomo, como empresário, é obrigado a pagar. O autônomo é obrigado a pagar? Se você tem uma profissão, você é obrigado a pagar. O Mas estudante não é, ele pode pagar como facultativo. Não, mas é obrigação legal, ou é pessoal? Não, legal. Tem que pagar. Qual que é o prerrogativo? Assim não tem nenhuma punição se você não pagar. É problema seu. Mas a lei diz que toda pessoa que tem uma ocupação legal, válida, ele tem que recolher para a Previdência. Vamos dar um exemplo de uma coisa comum que vai servir de lição para a sociedade, professor, sobre uma coisa importante que muita gente está passando por isso. Nós não vamos viver num momento de fome, nós vivemos um momento de crise, nós estamos vivendo de escassez, nós estamos vivendo um pouquinho de pânico dessa pandemia para cá. E pessoas ficaram sem pé, sem chão, sem emprego, sem oportunidade, ficaram doentes com sequelas, enfim. E de um tempo para cá eu percebi que existe uma grande demanda por pessoas assim, no começo da melhor idade, senhores com problema assim de um AVC, um problema de debilidade mórbida, um problema psicológico sério, com o começo da terceira idade, e de repente o cara nunca pagou INSS e se vê naquele momento. Tem aquele tal do LOA, né? É um benefício assistencial. Como é que funciona esse LOA, professor? Ele é concedido a pessoas, tem por idade, né, acima de 60 anos, 65 anos, tem por doença, que é concedido, por exemplo, um aluno da PAI. Mas ele tem umas regras da condição do rendimento familiar. Tem uma regra. Renda per capita da família. Per capita da família. Né? Ninguém trabalha, mora em 4, 5 lá. A chance dele conseguir é boa. É bem grande. Conseguir sim. E tem a questão de... Deu algumas regras se alteraram agora, mas no geral é assim. Né? Então a pessoa divide lá o salário mínimo por 4, vocês estão em 5, já dividiu por 5, então um membro da família tem direito, se provar a doença, ou a idade, que daí não precisa ter doente, é só a idade, ou a doença. Tá. Questão de assistência social, daí no caso, para pessoas de baixa idade, seria talvez aí Bolsa Família, outros planos sociais. Isso que já tem, né? Os governos já têm. Mas assim, o LOAS, vamos falar em LOAS, que as pessoas entendem mais, normalmente quem começa esse processo é a assistência social. Que ela tá com tudo lá na mão, todos os dados da pessoa. Se ela já está cadastrada em programas do governo, ajuda bastante. Já tem o cadastro único, ajuda bastante. Né? Então, começa por lá. Normalmente as pessoas só nos procuram quando a Previdência indefere o pedido. Aí você vai ver por quê. Você vai ver cada caso. A doença, o INSS não considerou que a doença era de direito. Você vai entrar na justiça e falar que é de direito. O juiz vai decidir. O perito da justiça vai fazer a perícia. Vai dizer, não, essa pessoa tem direito sim. A questão da renda. Tem vários pontos para ser debatidos. Porque a justiça, ela não vê a lei no ponto da lei. Ela tem um leque maior para analisar a situação do salário, da doença, da idade. Então, é muito maleável a justiça. O INSS, ele segue o ponto da lei, mas a lei não é assim. Ela tem uma elasticidade que dá para ser usada. A gente acaba vendo cada coisa, professor, e nossos amigos que estão aqui presentes. Por exemplo, assim, já teve caso de eu conhecer pessoas que fez, tipo assim, uma cirurgia no joelho, aposentou. Daqui 2 anos, 3 anos, o cara tá jogando bola. E a gente vê pessoas, assim, professor, que tá na cadeira de roda, tá numa cama, não tá conseguindo nem se mexer, e o perito falar que o cara tá bom. Então, tipo assim, eu não sei quais são os requisitos, parece que dá a impressão, os parâmetros, porque dá a impressão que o perito, ele não tá ali de uma forma racional, lógica e justa, no aspecto de justiça, de analisar aquele caso e falar, realmente, parece que ele quer agir como um contra. Ele não quer ser real, ele quer defender a instituição. É por isso que tem a justiça. O INSS fala uma coisa, você procura a justiça. Se o INSS negar, o judiciário pode ele vai ter a palavra final. Ele pode manter a mesma decisão, pode acontecer, como pode mudar. E você pode, mesmo que mantenha, você pode recorrer? Sim. Até quantas instâncias? Não, o juizado, ele tem só um recurso. Mas são benefícios que você pode
esperar um tempo e fazer de novo. Um auxílio-doença. Você entrou com auxílio-doença hoje. O INSS negou. A Justiça negou. Daqui a um ano, aquela doença que você tinha piorou. Deu sequela. Ela complicou mais. Você pode entrar de novo. Quantas vezes quiser. Entendeu? Naquele momento, o que você tinha não era suficiente para você ter um auxílio-doença. Mas passado um tempo, a sua doença complicou. Aquele joelho lá foi piorando. Isso é comum acontecer isso. Principalmente em trabalhador braçal. Que às vezes, no começo, a doença não é tão grave, mas de repente ele não teve que continuar trabalhando, se esforçando, usando o seu físico para poder trabalhar, piorou. Complicou. Vai de novo. Tenta de novo. O problema nosso hoje está sobrecarregado, tanto o SUS, quanto o INSS, quanto a Justiça. Está muito demoradas as ações, mas é devido a esse número muito grande de procura. Qual que seria a solução para esse caso? Mais efetivo? No INSS teria que ter mais gente para analisar. Mas eles estão fazendo concurso, estão fazendo não sei quanto. E o judiciário? O judiciário é porque eles têm já uma estrutura montada. É que aumentou demais a procura. Com essa mudança de lei, aumentou demais a procura. O INSS, há uns 3 anos, 4 anos para cá, fez um corte assim meio que geral nos auxílios doença e nas aposentadorias por invalidez. Eu reputo, não estou acusando nada, que não houve um critério. Corta daqui a ali, corta todo mundo. Mas foi visível essa... Olha, o que a gente conversa com os advogados aqui em Baiti, de cada 10 a gente consegue recuperar 7 dessas que foram cortados. Então você vê que é uma proporção muito grande. Né? Então eles cortam. Injusto. Olha, o INSS está fazendo o papel dele. Por isso que nós temos a justiça para ajudar. Você acha que, de uma certa forma, esses 30% que está perdendo tem um certo sentido nessa análise? Tem. Só que, infelizmente, vai sobrar para o município. Cada vez que o INSS corta um benefício assistencial, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, corta, vai sobrar para o município. O tratamento médico vai por conta do município, a cesta básica do município, da sociedade. Né? O assistencialismo social. Vai sobrar para a prefeitura, que é ele que está aqui. A pessoa está aqui em Baiti, vai sobrar para a prefeitura. Então, é complicado porque você tem a questão legal e a social. A social, o município vai ter que arcar. Vai ter que arcar. A sociedade vai ter que arcar. As entidades vão ter que arcar. E tem a judicial. Então você consegue restaurar na justiça um bom número. E não vou dizer que aquele que não passa, os 30% que não tinha direito. Todo mundo tem direito. Ele não pode considerar não ter prova suficiente, não ter exames necessários, ou tem muita malandragem também, mas eu não posso também... o 30% é malandragem. Ele está mal assessorado. Não digo isso. Hoje os advogados estão bem capacitados. Os especialistas são especialistas. Exato. Então, mas a questão maior é que muitas pessoas ou não têm a doença a nível de ter o auxílio, ou não conseguem os exames necessários. Doutor e professor Hernani, como meu amigo, com todo carinho, a partir de hoje nós vamos se aproximar muito mais. Estamos juntos aí. E não sou doutor nem professor, Hernani. Hernani. Por favor. Hernani, vamos falar o seguinte. Eu queria que você fizesse um breve resumo, sei que é difícil falar disso, mas o que o Hernani, meu amigo, falaria, para deixar marcado aqui nessa história, um pouquinho da Constituição. O que você acha da Constituição? Tinha que ser mais complexa? Tinha que ser mais simples? Ou tinha que ser feita uma nova? Ou você acha que tá boa? Olha, ela poderia não ser tão inchada de artigos, de situações. O brasileiro gosta tudo da Constituição. Tem países que têm 10% de artigos da nossa Constituição e vive muito bem. Então foi tudo para a Constituição. Foi tudo para a Constituição. Aí complica a vida de todo mundo, do judiciário, dos advogados, dos tribunais, porque tudo é judicializado. O Brasil tem, pelo nosso direito, né, ele judicializa tudo. Agora está começando a aparecer as câmeras, né, de acordo, já está valendo, acordo trabalhista, contratos, estão começando a sair um pouquinho do judiciário. Mas aí o judiciário, é tudo no judiciário.
no judiciário. Inclusive no juizado você vai resolver problema de cerca com o vizinho, o cachorro que está latindo, a buzina do carro do teu vizinho, o cara que anda lá em cima de salto alto, lá a mulher anda no andar superior de salto alto e vai para a justiça. Tudo é justiça. Tudo justiça. Então teria que ter mais câmaras, né, de acordos de conciliação, que já está acontecendo. Mas o brasileiro ainda não tem esse gosto de usar o simplificado. O simplificado. Que vai para a justiça. Aí sobrecarrega. Aí o que era rápido ficou demorado. É uma pena. Né? Porque é muita gente pedindo muita coisa num judiciário pequeno. Complexo. Que não era para isso. Era para coisa mais complexa. Tem países que isso aí não vai para o judiciário, mas nunca é resolvido nas câmaras especializadas. Como se fosse assim, um pequeno acordo. Direito de vizinhança, direito de trânsito. Fazendo uma pergunta. Se a população tivesse mais conhecimento sobre o treinamento de jiu-jitsu e o GPCI, haveria tantos casos assim? Olha, aí... A gente conseguiria diminuir esses casos de brigas e esses tipos de relações de processos por coisas simples. Porque a maturidade acho que iria aumentar um pouco. Exatamente. O conhecimento da população, ela diminui a questão judicial. Porque as pessoas conseguem resolver as suas contendas de outra maneira. Então, o bom princípio da educação e da boa convivência poderiam resolver muita coisa. grande parte de todos esses problemas. Mas é lógico, nem haveria o problema. Nem haveria o problema. Então, isso não haveria. O sistema é sobrecarregado por conta da nossa falta de capacidade de lidar com as situações de estresse e as situações adversas. Porque daí... O cara buzina atrás de você, você vai lá e quebra o vidro do carro dele. Você vai lá e dá um murro no retrovisor dele, vai pro judiciário. O cara parou na tua frente, você vai e bate na traseira dele, vai pro judiciário. E esse tipo de coisinha pequena, no final das contas, não dá nada. Sabe assim, vamos... Dá trabalho, você entendeu? Financeiramente assim não é. Ficou aquela confusão, que nem você falou, um bateu no vidro do outro, quebrou, vai pra justiça. Foi pra justiça. E passa 1, 2, 10, 5, 7, 10 anos. E aí, o que deu aquele caso que ela fez e você quebrou o carro da pessoa lá? Não deu nada pra ninguém. Um não recebeu o retrovisor quebrado e o outro não pagou. Ou então, já teve casos que acabar em homicídio. Uma simples ralada no paralama acabar em homicídio. Pode escalar pra algo muito pior. E daí como que resolve? Aí é isso que a gente tá falando. A gente quer simplificar um pouco o processo. E daí vai para o outro departamento que vocês estavam comentando. Vai para o juizado especial. Mas daí tá sobrecarregado. Também. Daí o que era para resolver em um ano, vai 2, 3, 4, 5. Aí quando você tem o seu direito restabelecido, você não tem mais interesse. Você comprou o retrovisor do seu carro. Já esfriou. O cara deu lá R$500 o retrovisor que você pagou 1.500. Ou ele não tem como pagar, ou você não sabe quem que é ele. Um morreu, o outro morreu. Exatamente. Mas o judiciário foi feito a procura, né? Foi mexido e tá lá o processo andando. Nós temos papo aqui para ficar assim uma semana. Só faltou a picanha, aquele negocinho ali, aquele petisco. Hoje, infelizmente, né, nós estamos finalizando. Eu queria que você deixasse aquele recado maroto que nós esquecemos de falar. Aquele recado legal. Até inspirações, olhando para aquela câmera ali, convidando a galera para vir treinar. Eu acho que a gente recebeu uma oportunidade muito boa aqui de ter um bate-papo maravilhoso e de estar junto com pessoas muito maravilhosas. O recado é o seguinte: se o Natan vai treinar comigo e vai melhorar de vida, você também vai. Já valeu a pena a participação. Eu participei do marketing. Se o Natan tá aqui disposto a mudar a vida dele através do jiu-jitsu, eu convido você também a participar de 3 aulas experimentais gratuitas. Você não vai gastar nada, a não ser o seu tempo. Vai lá gastar um tempinho com a gente. Querendo corrigir, eu acho que não é nem gastar, é investir tempo. É investir. Endereço e WhatsApp de contato. O nosso endereço é na rua Humberto Moacir Esquina 476, ao lado ali da Marodim Conveniência.
É muito fácil. Fica na esquina, do lado da Academia Impacto. No centro de Baiti. WhatsApp. Fácil localização. O WhatsApp é o 43 99104 8478. E redes sociais, pra galera seguir. Redes sociais, @Bering_Paraná e @Professor_Davidson. Show! Aquela frase de inspiração pra quem tá deprimido, sair do marasmo e buscar jiu-jitsu. Jiu-jitsu mudou a minha vida e pode mudar e salvar a sua também. Doutor Hernani, meu amigo, com todo respeito, que eu não consigo deixar de chamar de doutor. Não chamo de doutor nem de Hernani, professor. manda aquele recado pra eternizar, pra ficar eternizado. Aquela frase que você gosta de falar, aquela frase inspiradora. Olhando pra aquela frase, pra aquela câmera ali, deixa um recado pro seu legado, pro futuro, pras futuras gerações, uma coisa que você gostaria de ouvir. Fala do pai Hernani, amigo Hernani, pra sociedade. Eu sou vô, pai, sogro, né? 45 anos de casados, 5 netos, 3 filhos, 2 genros. Mas assim, o importante é você ter um tempo para você. Desculpa. Aí, Você cuidar de você. Em tudo. Eu tive problema de saúde porque eu não respeitei essa regra. Tempo com a família, tempo para a igreja, pro social também. Né? Nós temos bastante atividades sociais. Tem que ter um tempinho para cada um. E às vezes, eu costumo dizer, quando você leva um empurrão, nem sempre você cai. Às vezes o empurrão te joga para cima, te eleva. Um desafio, Davidson fez um desafio para mim. Estamos aí no jiu-jitsu, muito bem pro meu corpo. Mas o importante mesmo é você se cuidar. Cuidar da sua vida, de você mesmo. Eu sempre digo, se você não fizer um mimo para você, não der uma folga para você, ninguém vai dar, não. Tá todo mundo cobrando você de alguma coisa em algum momento. Então, faça essa agenda, cumpra a tua agenda, que você vai ser mais feliz. Fechou, galera! Obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer imensamente o Hernani, o professor Davidson. Muito obrigado. A Regi tá aqui com a gente, Natan de Moraes, meus amigos. Quero agradecer a participação de vocês. Novamente pedir aquele força, aquele pump, curtir. Deixa o like e vamos combinar aqui para quem deixar um comentário no YouTube e seguir o Instagram. Nós vamos sortear daqui 30 dias uma vaga de 2 meses para treinamento de jiu-jitsu. Show! Vaga para o podcast Rio Podcast vai sortear uma vaga para você. Quer treinar? Segue, deixa o like. Fica ligado que você vai receber comenta informação. lá. E comenta. Eu quero. Fala, Comenta. eu quero Isso treinar aí. jiu-jitsu, eu quero mudar minha vida. É isso Tamo aí. junto. Fechou? Estamos fechando aqui por aqui. Agradecer novamente vocês. Obrigado por sair da casa, do lar, do treino. Isso aí. Nós a gente viemos veio direto direto do do treino, treino direto aqui. do dojo pra cá. Obrigado pela oportunidade. Quer dar aquele recado final? Eu quero dar aquele recado ao Serjão. Gente, muito obrigado por você ter participado desse episódio até aqui. Vai ficar o desafio aí no ar. Vamos ver. Não, vou com garra, viu, gente? Pode ficar tranquilo que aqui, Ei, quando aí falou com o sim. Natan, o negócio é sério, rapaz. Aí sim. É isso 7 aí, horas gente. da manhã. 7 horas da manhã, tô lá e 5 batendo porta lá, trem de jogando guerreiro, pedra hein? na tua janela. É isso aí, galera. A gente vai encerrando esse podcast por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça do like, se inscreva no canal, dê seu like, comenta aí sugestões para os nossos próximos vídeos e também em nossas redes sociais. O contato aqui dos caras aqui também estão tudo aqui na descrição. Beleza pra vocês? E tchau, obrigado! Valeu! Valeu.